Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje, nós estamos continuando com a série de entrevistas com as pré-candidatas, pré-candidatos à prefeitura da cidade. Gostaria de agradecer a presença do Alexandre Mandri, que é a segunda vez que vem aqui no programa Cidadão Cidade, né? Teve uma outra oportunidade que debatemos sobre o fascismo. E eu gostaria de dizer que, apesar de sermos um canal alternativo de comunicação, não somos um canal independente. Afinal de contas, dependemos primeiramente das pessoas que generosamente vêm aqui conceder aquilo que lhes é mais importante, que é o tempo. É o que temos de mais precioso nas nossas vidas. Então, Alexandre, você estando aqui, você viabiliza o trabalho do Cidadão Cidade enquanto meio de comunicação. Eu gostaria de agradecer a você, bem como todas as pessoas que passaram pelo canal, que me honraram com sua presença, e dizer que assim nós podemos pensar, refletir sobre os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. O Cidadão Cidade, ele se faz graças às pessoas que vêm aqui generosamente e graças também às pessoas que assistem, que acompanham e que compartilham o canal. Então, gostaria de, antes mesmo de iniciar a entrevista, pedir para vocês que me ajudem nessa luta e que me ajudem compartilhando as entrevistas, acompanhando. Inclusive, eu aceito sugestões de pautas, de pessoas para serem entrevistadas, aceito críticas e estou aberto a todas elas. Gostaria, então, de agradecer a vocês que estão aqui participando. Já temos aqui uma primeira manifestação aqui, da Sheila Storella Mandl. Boa noite para você também, Sheila. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer a você e a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir a entrevista futuramente. E vamos realmente fazer valer aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém. Alexandre, eu sei que você já foi entrevistado aqui no canal, mas eu vou pedir para você fazer a gentileza de se apresentar. Olha, a Rosmari Nogueira da Rocha está mandando boa noite para a gente aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, por gentileza, para o nosso público. Bom, boa noite, Pedro. Obrigado novamente pelo convite. O Cidadão Cidade tem cumprido uma tarefa árdua aí no trabalho contra-hegemônico da comunicação e agradeço o convite para a gente discutir um pouco a conjuntura, a situação de Campinas, num quadro muito preocupante de pandemia, onde se aprofundam as contradições da sociedade que a gente vive. Eu sou Alexandre Manda, eu sou morador de Campinas desde 2001, atuo profissionalmente como advogado, junto a vários movimentos sociais, sou militante do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, faço parte de uma corrente dentro do PSOL que se chama Esquerda Marxista, e desde 15 de dezembro de 2019, num debate interno que vem ocorrendo pelo PSOL, colocamos o nome aí como pré-candidato à Prefeitura de Campinas, por entender que no momento de pandemia é indispensável, já que vai ter as eleições, já que existem um procedimento de eleição agora no nível municipal nesse ano, a gente precisa apresentar para a sociedade um debate e apresentar um programa que dê conta de atender às reivindicações do conjunto da classe trabalhadora, dos setores mais oprimidos e explorados da sociedade, e construir uma alternativa efetiva para além daquele discurso convencional da política. Sou graduado e especialista em Direito Constitucional pela PUC de Campinas, fiz mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e atuo, então, aqui em Campinas desde o movimento estudantil, aí, desde 2001, e tenho várias frentes de intervenção, em especial aí, junto a servidores públicos, na educação, na saúde, na assistência. Também atuo muito com ocupações de moradia, uma discussão sobre o desenvolvimento urbano, o combate à especulação imobiliária, e tenho também uma atuação junto à experiência
das fábricas ocupadas, né? Sou advogado da fábrica ocupada Flasco, que fica na região aqui de Campinas, região metropolitana de Campinas, na cidade de Sumaré, onde tem uma experiência de uma fábrica sob controle dos trabalhadores e que coloca, então, o que fazer aí diante de fechamento de fábricas, né? E então, como militante e advogado, tenho atuado aí em várias frentes e lutas sociais, e a partir disso aceitei esse desafio de vários setores aí que colocaram diante aí do debate eleitoral. Eu fui candidato a deputado federal nas últimas eleições, com uma candidatura contra o sistema, pela luta, né, da organização para a Revolução Socialista, uma candidatura autossustentada, uma candidatura militante, sem ninguém pago, sem ninguém segurando bandeira, sem ninguém trabalhando financeiramente, né, sendo remunerado por isso, uma campanha militante, e tivemos 6.581 votos, fazendo um bom debate sobre a conjuntura. Então, esse acúmulo levou a gente avaliar pela esquerda marxista e militantes independentes do PSOL, setores simpatizantes aí dentro de um campo da esquerda, colocaram que seria importante para que o PSOL de Campinas tivesse uma candidatura própria, com uma candidatura programática, e que o meu nome poderia condensar esse programa e essa praxis aí militante na luta, né? Então, muito honrado aí desse desafio, eu tenho apresentado, participado aí de debates, e então agradeço aqui, já desde o início, esse espaço para a gente fazer um bom debate fraterno, tranquilo, mas muito firme nas posições, de entender que a sociedade é uma barbárie o que a gente está vivendo, os índices de desigualdade, concentração de renda, aumento da pobreza extrema, né? Já vinham antes, numa crise econômica, a maior crise que o capital internacional vem sofrendo, e isso, de alguma maneira, tem uma série de mediações, mas evidentemente que chega na realidade mais imediata de cada bairro, de cada local de trabalho, de cada universidade, de cada escola. Então, nessas frentes de trabalho, a gente tem que fazer aí um programa onde sintetize de que as pessoas não podem morrer, seja pelo Covid, seja por fome, seja pela bala dos órgãos de repressão. Então, essa seletividade da sociedade que a gente vive tem que ser combatida, e para isso o Partido Socialismo e Liberdade se coloca para o debate para a população de Campinas. Alexandre, a Thaisa Moreira está mandando uma boa noite aqui para a gente. Boa noite para você também. Gostaria de fazer um pequeno comentário antes de começar a entrevista, que conheçam, entrem no Google e coloquem lá, Fábrica Flasco. Pesquisem, conheçam. Vale a pena, é uma forma de gestão, uma maneira de pensar numa economia alternativa a essa predominante que existe, que mostra que quando você tem os trabalhadores organizados, unidos, é possível sim pensar numa forma alternativa de economia, inclusiva e democrática. Meus parabéns por isso, viu? Gostaria de dizer aqui. A luta da Flasco é uma luta incrível mesmo, procurem no Google, tem vários documentários que contam essa história do movimento das fábricas ocupadas e colocam, né, de que a classe trabalhadora não deve pagar a conta, vale a pena, tem vários documentários, assim como a luta das fábricas ocupadas, a luta por moradia, né, a gente está aqui em Campinas numa situação bastante grave aí com Nelson Mandela, uma ocupação que é muito preocupante de ter um despejo em plena pandemia, né? E na região aqui tem vários casos, tem a luta aqui, né, no Monte Líbano, Itaiú, na Princesa do Oeste, no Campos Elíseos, tem várias frentes de atuação da luta do movimento de moradia e que está ameaçada de despejo nesse momento e que a gente vem acompanhando. E já fui também provocado aqui numa atividade anterior aqui, como que alguém que se coloca como pré-candidato, que é advogado das famílias da Vila Soma, de Sumaré, né, que é a maior ocupação de moradia no estado de São Paulo. Então, também vale a pena, procurem as notícias, muita gente de Campinas acompanhou pela dimensão que a luta da Vila Soma teve, e vale o debate, e diferentemente do que dizem, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser um advogado popular, de fazer parte da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, e ser um ponto de apoio para essas lutas, e tenho muito orgulho dessa minha trajetória. O Mauro Nunes está mandando boa noite e saudações socialistas.
Obrigado, Mauro, para você também. Como é possível ser atuante politicamente em tempos de isolamento social e pandemia do Covid-19? Pois é, Pedro, eu acho que tem pelo menos duas dimensões aí também da sua pergunta, né? Uma são as condições, não só do agir politicamente, mas o que significa essa pandemia e o quanto ela mostra e reforça a desigualdade que nós vivemos, né? Tem uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, que foi feita para o município de São Paulo, e que a gente tentou trazer, fazendo o paralelo com a situação com os dados que tem de Campinas, mas mostram que a pandemia está matando 4,5 vezes mais a população dos bairros periféricos de São Paulo. Aqui em Campinas saiu a pesquisa na semana passada, reproduzida inclusive para aquele órgão de imprensa Cidade 1, e que mostra que a região do Campo Grande e Ouro Verde também estão reproduzindo 4 vezes mais mortes. E isso mostra quem é que consegue fazer isolamento, quem é que tem acesso aos serviços públicos. Então, nós temos que fazer uma apresentação programática de demonstrar que nessa sociedade que a gente vive, com uma lógica de mercantilização da saúde, mercantilização das condições de vida, um país que tem uma estrutura da desigualdade muito grande, marcado desde o seu processo, né, como um país atrasado, periférico, colonizado, que tem uma estrutura, então, social e racial muito demarcada e que faz com que seja a população que pague a conta. Em termos de mercado de trabalho, o que a gente vê é que houve um processo do neoliberalismo nos anos 90, e inclusive nos governos que vieram desde 88, que foram na contramão de todo um processo de luta de constitucionalização de direitos e resguardar condições de trabalho e de vida. O que a gente viu foi um desmonte disso. Na área da saúde, em 2009, por conta da pandemia do H1N1, a gente tinha 48 mil leitos. Hoje, a gente tem 16 mil leitos. Isso foi uma política de desmonte para falar de uma referência. Então, em tempos de pandemia, a pergunta que tem que ser feita é quem é que consegue fazer isolamento social. Por isso que a gente diz que precisa ter uma política de renda para garantir, né, como palavra de ordem, a gente tem impulsionado esse processo de luta, de que se não tiver lockdown, tem que ter greve geral, mas resguardando e garantindo condições financeiras para essas pessoas. E daí nós temos um problema. Nós temos, e os dados mostraram agora, comprovando isso que já se aprofundava, que nós temos mais da metade da população economicamente ativa, as pessoas que estão dispostas, então, a trabalhar, a vender sua força de trabalho, nós temos mais da metade dessa população desempregada. Fora isso, nós temos, né, 1/3 das pessoas que estão empregadas, 1/3, 37%, nós temos essas pessoas que estão no mercado, né, informal, precarizados, sem seguridade social, sem direitos garantidos, que já vinham antes e se aprofundaram com a contrarreforma feita durante o governo Temer, né, no pós-impeachment. E essa lógica que se aprofunda e que no discurso do Paulo Guedes fica muito claro, e com o Bolsonaro dizendo, né, de que ele não é coveiro e ele não tem o que fazer, né, que, enfim, é a realidade, todo mundo vai pegar, como se fosse um vírus democrático, né, mas a gente está vendo quem está pagando a conta. Então, nessa situação de isolamento, fica muito claro quem tem as condições para fazer isso, para garantir a sua saúde, né. Nas ocupações de moradia, a gente tem feito uma denúncia muito grave, porque se coloca uma necessidade de isolamento social, só que são pessoas que moram numa mesma residência, com toda a precariedade, muitas vezes de não ter infraestrutura de água, luz, saneamento, tem que ter mais de um núcleo familiar dentro de uma mesma residência. Como é que você vai praticar isolamento social com isso? As pessoas precisam sair para vender sua força de trabalho, né, por conta das pressões econômicas dos diferentes setores e frações da burguesia, dos setores comerciais e empresariais, continua funcionando, não são só as questões essenciais, e por fim, a política o auxílio, né, o auxílio emergencial, que é de R$600, além de ser um valor que é insuficiente para pagamento de todas as despesas que existem, ajuda, demorou, é muito burocrático, tem muita gente que ainda não recebeu. Só que quando a gente olha que ele dá um universo de atender, né, 50 milhões de famílias no Brasil, e ele tem um custo, né, de 54 bilhões de reais. Só que, ao mesmo tempo, no período de pandemia, foi entregue para os bancos R$1 trilhão para supostamente garantir crédito para as empresas, para supostamente garantir os empregos. E o que a gente viu são as medidas provisórias, né, feitas goela abaixo
pelo governo Bolsonaro e o Congresso, né, fazendo com que, de novo, aí a fatura viesse para os setores mais vulneráveis. E isso ainda vai ter um impacto ainda maior, né? Nós estamos numa chamada ainda na primeira onda da crise sanitária, chegando em 70 mil mortos, mais de 1.000 mortos dia, uma situação dramática também na região de Campinas, né, naquela escala montada pelo governo do estado, estamos ali como região, né, na área vermelha. A prefeitura, através do governo Jonas Donizete, o que fez foi sucumbir às pressões econômicas, inclusive porque sustentam as campanhas financeiras, há todo um lobby ali para fazer voltar a trabalhar, e, por outro lado, a classe trabalhadora não tem a opção, então ela tem que trabalhar, porque senão ela vai morrer de fome. Então, o número de pessoas contaminadas pelo Covid que tem aumentado brutalmente, e pelas condições sanitárias desmontadas através na saúde pública, com os valorosos servidores públicos, todo um combate de batalhar para a garantia do SUS. O que a gente tem visto na contramão disso, enfiando goela abaixo, desmontando isso. Então, como agir politicamente em tempos de pandemia? Por um lado, a gente tem que usar instrumentos de redes sociais e virtuais, e a gente mesmo, né, todo mundo aí tendo que lidar com novas realidades que impactam isso. Mas a gente pode ver o impacto que isso traz na educação, com as condições desiguais de acesso, né, de internet, de moradia, para fazer essa atuação, então, só de denúncia, de uso de redes sociais, espaço para fazer debates. Mas, mais do que isso, o que a gente tem visto é que essa contradição no isolamento, né, as medidas de distanciamento, não é necessariamente isolado, né, mas um distanciamento que é necessário, as pressões econômicas da sociedade capitalista que a gente já vivia e que já estava antes da pandemia, somente se aprofundaram, as contradições aumentaram, isso sem dúvida, né? Agora, há uma preocupação muito desse desfecho, ainda acho que não seria o caso de falar, né, tem gente apontando já como um pós-pandemia, o desfecho dessa situação, mas o que a gente coloca é que sabemos que ainda a fatura para os setores dos empregos formais, a tendência é retirada de ainda mais direitos, rebaixamento de salário, né, as pessoas vão se apegar a qualquer coisa de situação de emprego, porque vai estar numa situação de vulnerabilidade muito grande. Nos mercados informais, a tendência também vai ser uma reprodução dessa desigualdade ainda maior, a precariedade, né, nessas relações desse contrato intermitente são muito grandes. A gente está vendo isso nas ocupações de moradia, o impacto que isso tem na realidade das pessoas, né? As políticas de transporte ficam completamente escancaradas também, quem está pagando a conta, quem é que precisa de usar do transporte público e fazer o deslocamento. Então, o agir politicamente em tempos de pandemia deve ter né, como norte, como um eixo, usar esse trágico momento, quer dizer, o custo o número de vidas que se perdem, né, são assassinadas por esse governo que reproduz, então, essa política, e o que a gente vê, então, a síntese é de que existe uma parcela da sociedade que paga a conta para que outra parcela, muito menor, sobreviva ao Covid e que possa voltar, né, à sua realidade, a esse, né, novo normal, como muita gente está dizendo. Mas isso ao custo de 70 mil mortes, isso que são os dados oficiais, a gente sabe que tem muita subnotificação, seja de contaminação, seja você não consegue ocultar o número de pessoas que falecem, que vão ser enterradas, mas você consegue manipular dados e você vê também um número crescente de pessoas que acabam morrendo por a síndrome aguda, respiratória aguda, e que faz com que isso tenha também um impacto na realidade que a gente vive. Então, aquela máxima, né, de 2 pesos e 2 medidas, e quem está pagando a conta em cenários de pandemia, e quem consegue fazer isolamento social está muito claro. Falando em questões, da questão do emprego, da precariedade da situação dos trabalhadores, aqui o Bruno Canova está dizendo o seguinte: grande camarada Alexandre Mandel, todo apoio à sua pré-candidatura. Campinas precisa de uma opção radicalmente comprometida com os trabalhadores. Antes de partir para uma pergunta aqui do Daniel Amâncio, eu vou falar um comentário aqui
do Loopmatrix, o Loopmatrix, desculpa. Fala, Lê, camarada pelo socialismo. Sigamos firme na luta contra o reformismo e a conciliação de classes e pelas pré-candidaturas em um programa próprio. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta que o Daniel Amâncio mandou. Daniel Amâncio, como Campinas pode diminuir a violência policial contra jovens negros, como ocorreu recentemente com o Jordi? Sim, a gente tem que debater a situação da violência da Polícia Militar, o que ela representa. Em Campinas tem uma situação ainda mais grave também com a atuação da Guarda Municipal, o papel da GM. Primeiro que a gente tem que fazer um debate sobre segurança pública. A segurança pública ela é uma segurança para quem, né? E para quê? Historicamente se comprova, as instituições, a lógica do Poder Judiciário e o Poder Policial são para reprimir e manter uma estrutura de desigualdade social. E com isso, usando seus instrumentos de repressão, porque ela é a última instância. Você consegue ter um controle, né, de conciliação de classes com a política institucional, as instituições para manter essa ordem. E se tem uma coisa que está muito clara na situação de pandemia, é justamente como o Estado funciona como um comitê de negócios dos grandes setores, né, da burguesia. A burguesia se utiliza desses aparatos para defender os seus interesses, então implementa uma política de isenção fiscal para uma coisa, obriga voltar ao comércio quando ainda não tinha condições, continua, inclusive, ascendente, enfim. Mas ela tem a primeira forma de agir, que é através das suas chamadas aí das políticas mais diretas de conciliação, de trazer dentro de um espectro de uma democracia que seria a democracia formal. O que a gente vê é que a lógica de repressão, então, quando se fala tanto das liberdades democráticas, uma coisa é dizer como, de forma grotesca, o capitão da PM, no ano retrasado, afirmou algo que a gente vê diariamente no Dois Pesos e Duas Medidas. Quer dizer, tratar nos Jardins, em São Paulo, você lida de um jeito, ou no Morumbi, e em Paraisópolis e Higienópolis vai tratar de outro. Né? O Dois Pesos entre o bairro rico e o bairro pobre. Aqui em Campinas a gente vê isso claramente com as ações seletivas. Né? Sou advogado de vários jovens na periferia, denunciando, inclusive, as abusividades, né, por parte da PM e mesmo da Guarda Municipal, que indevidamente aplica uma política de repressão e com, inclusive, atribuições questionáveis por parte da Guarda Municipal. Não só formalmente, o que está legalmente ali estabelecido, mas o que significa o papel de uma Guarda Municipal. Nós defendemos, por exemplo, que a Guarda Municipal ela tem que ser desarmada. Esse é um programa que, no nosso entendimento, o PSOL deve levar adiante. A Guarda Municipal ela não tem que estar armada e não deve exercer, né, atribuições que são da Polícia Militar. Em relação à Polícia Militar, nós defendemos também não só a desmilitarização, como muitos setores aí do amplo campus da esquerda aí se colocam, né, mas a gente defende o fim da Polícia Militar. O que aconteceu, seja com o Jordi, seja com... né, no Rio de Janeiro, mas para a gente trazer um espectro, inclusive, internacional do que isso significa, né, o I can't breathe, em inglês, do que eu não consigo respirar, né, frase do George Floyd, que tem dois sentidos. O primeiro, obviamente, é ele sendo esmagado, né, e assassinado, né, sendo gravado, numa tortura do que a gente estava vendo ali, assistindo nos quase 9 minutos, quando ele fica sufocado e assassinado. Mas esse I can't breathe também significa que o povo, com razão, não aguenta mais respirar nessa sociedade capitalista que nós vivemos, né? Sendo assassinado e mortos diariamente. A política, os dados de encarceramento também mostram isso. Nós temos 773 mil a população carcerária, pessoas presas. 43% são de furtos e roubos, e 29% é do tráfico. Então, isso significa 72%. Isso significa que mais de 550 mil pessoas estão vinculadas com crimes que são considerados no aspecto patrimonial, né? Então, tem muito mais peso, né? E daí são vários dos raps, tudo que indicam, né? A fala de o celular vale mais do que uma vida, né? E nós temos 1/3 da população de preso provisório. Então, de novo, a gente vê como essa seletividade. A gente pode usar uma situação esdrúxula que aconteceu agora, absurda, que é do Queiroz, o judiciário, legitimando o Dois Pesos e Duas Medidas de novo. Quer dizer, você autoriza uma prisão domiciliar para alguém que estava foragido, como
a filha e a esposa do Queiroz, né? Na periferia, claramente, a polícia não pode atuar como ela atua hoje, né? Agora, a gente pode falar, vamos fazer algumas medidas de ações coordenadas, preventivas, né? Nosso entendimento não dá conta disso, a gente precisa desmontar isso. O caráter militar da polícia brasileira também indica, né, a sua relação militar, a sua estruturação, mas não é só no aspecto da ditadura civil-militar, quer dizer, né, um legado, algo que, né, a história brasileira, a gente não acertou as contas com isso. Mas não é só isso, porque nesse chamado processo democrático, houve uma lógica de reprodução isso. Inclusive, outorgando para quem está lá, né, na linha de frente dos próprios policiais, muitas vezes trabalhadores de bairro, né, mas com a farda, o que ele representa, né, por não ter condições de trabalho, etc., mas o que ele representa é o Estado no seu órgão repressor, e não só de torturas e violências explícitas, diretas, mas é toda uma lógica, né? A gente vê que eles são os primeiros julgadores, né? Eles que decidem. E daí a forma de abordar claramente é isso. Se é um jovem branco da periferia universitária, se é um jovem negro da periferia. Então, isso tem que acabar, e isso só vai acabar, no nosso entendimento, com a extinção da polícia militar. E, mas isso né, extinção da polícia, e isso parece algo tão longe, utópico, né, no mau sentido de que inatingível. É só a gente ver que na cidade onde foi assassinado George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, foi exatamente o que foi aprovado pela população e com uma mobilização gigantesca, em plena pandemia, mas enfiando goela abaixo de que tinha que modificar a lógica da polícia. E a polícia de Minneapolis foi dissolvida. Então, que tal organizar isso para que no Campo Belo, para a gente organizar aqui no Ouro Verde, para a gente dizer que no Monte Cristo, para a gente dizer que a polícia tem que ser desmontada pela prática diária de violência e abusividade que é realizada. Esse é um bom debate que a gente tem que levar adiante. Tem que discutir, escancarar o que significa essa segurança para quem. É um debate que tem que ser feito no nível municipal e, claro, cobrando nas demais esferas, ações combinadas, ainda mais, né, acho que, aproveitando um gancho assim, no raciocínio, é que é impossível a gente demarcar, né, em tempos de eleição municipal, as pessoas tentam fazer como se fosse, vamos cercar Campinas, e é isso que tem que falar. Ainda mais sendo Campinas, uma região metropolitana, toda a relação de emprego, de moradia, de deslocamento, né, mobilidade, tudo que envolve, é impossível fazer uma discussão somente no nível municipal. Campinas é considerada uma metrópole pelo próprio IBGE, e a gente tem que pensar essa política articulada, e esse é um desafio programático, porque a gente tem que levar adiante, e mais uma vez mostra que não dá para tampar o sol com a peneira. Alexandre, só gostaria de tentar me redimir aqui. Daniel, ele colocou o nome dele aqui. O William Rodrigues está dizendo aqui: grande camarada Alexandre T. Mandel, força, você vai longe. E o Marcelo Silva de Barros está dizendo: salve camarada, jogue duro. Gostaria de aproveitar, falando sobre esse atual contexto político, social que estamos vivendo, eu queria perguntar para você qual que é a importância do envolvimento político, levando em consideração esse contexto que estamos vivendo, o envolvimento dos jovens, o envolvimento, enfim, da população em geral. Se tem uma coisa também que na pandemia está ficando muito claro, é uma noção de empatia e uma diferença, né, com o bolsonarismo, com setores mais conservadores que reproduzem uma lógica e que não né, tentam colocar como se fosse o Paulo Guedes um núcleo racional, econômico, e o núcleo ideológico, né, dos olavistas, né, tentam diferenciar isso. A gente tem que deixar muito claro, quer dizer, essa política que é implementada também se reproduz a lógica do pacto social e econômico que representa os setores do PSDB, os setores, né, por isso nos colocamos contrária, 1º de maio junto com Maia, junto com Fernando Henrique, enfim. Mas eu acho que a gente tem que apontar de que nesse momento tem uma divisão entre uma lógica individual, meritocrática, como se fosse uma solução individual, que é o centro, né, de uma lógica liberal, e uma lógica de solidariedade, de empatia. Isso não tem que virar política pública, mas no sentido de que
tem que, né, o Estado não tem que ter atuação e a gente tem que ter uma auto-organização nas ocupações, por exemplo, mas mostrando que se não fosse a auto-organização nas ocupações, Paraisópolis em São Paulo teve alta repercussão aí, com lideranças de rua. Essa organização a gente realiza, evidentemente, a luta por água, pelo saneamento, formas de organização interna como uma forma de minimizar. E isso são vínculos de solidariedade, essa empatia, né, com o outro, uma preocupação do bem-estar, né? Isso, claro que vem, né, com um conceito aí de solidariedade para que as pessoas tenham que ter. No nosso entendimento, em que pese que isso a gente deve batalhar por uma nova forma de agir dos seres humanos, e na situação de crise, por uma questão humanitária a gente se coloca, mas a gente tem que responsabilizar e colocar isso quem é que está lavando as mãos, né? Então, por exemplo, para a gente ir nas diferentes esferas, mas o que o Jonas, o Dória e o Bolsonaro estão aplicando é uma política assassina, né? Alguns, né, um genocida seletiva, porque morrem os pobres, morrem os idosos, né? Mas é uma política assassina no sentido de que, bom, vai morrer, então não tem o que fazer, né? Todo mundo vai pegar de alguma maneira, todo mundo vai ter um parente, um amigo, alguma coisa, e então, se isso não é agredir essa política de solidariedade, né? Então, quem é que está pagando a conta com isso? Só que a gente faz um adendo, né? Porque coloca-se isso, uma caracterização, nós fizemos, inclusive, num debate aqui sobre, né, essa emergência, o que significaria um governo fascista, os grupos fascistas, e o que é essa política assassina colocada, que alguns usam o conceito aí de necropolítica, mas uma coisa que a gente tem que demonstrar é que tem uma diferenciação, né, política nesses momentos, né? Agora, veja, o Mandetta seria contra, né, que era o ex-ministro da Saúde, se tentava se colocar contra, né? O Dória se coloca como, não, eu, né, me preocupo com vidas, né? E olha as condições que estão para a educação do Estado, ou a lógica da PM, né, no Estado de São Paulo pelo Dória, ou o que ele entende, como ele atua nas ocupações, né? O Mandetta, ele votou favorável à PEC do teto de gastos públicos, né? Defendeu o impeachment, etc. Então, a gente precisa saber, né, com quem está junto, para demarcar um pouco esse terreno e saber exatamente qual é o programa que a gente vai apresentar, não dar conta, né, numa política meramente também individual e numa questão da esfera moral, voluntária, né, é necessário. A gente tem visto aí uma campanha, e não é que o povo brasileiro é solidário, né? Não, a gente tem setores estratégicos que se organizam, seja com distribuição de máscaras, distribuição de cestas básicas, organização de mutirões, né? Agora, o que eu queria dizer é que a gente não pode negligenciar a necessidade de serviço público para atender isso, né? E seja nos setores de assistência, seja no setor da saúde. O Jonas não pode lavar as mãos de não, por exemplo, garantir EPIs para assistência social que está atendendo a população já, né, extremamente vulnerável em situação de, que está morando na rua. E em situação de pandemia, mais ainda. E o pessoal da linha de frente acolhendo essas famílias sem as condições de trabalho. Na saúde, por estar privatizada e uma lógica de precarização, né, você precariza, sucateia, para depois legitimar uma privatização. Assim é com a água, a luz, assim é com os diferentes setores a última trincheira do serviço público. E se legitimava com o discurso de terceirização. E, lamentavelmente, isso nós vimos em Campinas, né, vimos isso nos governos federais do próprio PT também, lamentavelmente reproduzindo isso, mas vimos também no governo municipal com a política do governo Hélio, onde se aprofundou com a política das OS e a denúncia, os conselhos de saúde e o próprio PSOL tem sido bastante combativo denunciando isso. Lutamos pela municipalização do Hospital Ouro Verde, lutando para uma política efetiva de valorização do serviço público, uma estruturação de contratação, reverter todas as privatizações, e isso é plenamente possível com as opções políticas que devem ser feitas no município. Por exemplo, na questão de moradia, falei da população de rua, mas o movimento de moradia não é só pelos dados oficiais, né, se utilizam, são as pessoas que estão mais de um núcleo familiar na mesma residência, né? São as famílias que estão com uma porcentagem dos seus salários, seus rendimentos, né? Onde mais de 30% atinja o aluguel, né? Nós temos um déficit habitacional de 7 milhões de
unidades habitacionais, né? E nós temos também 7 milhões de famílias, 7 milhões de famílias sem teto, e por isso, então, com déficit habitacional, mas nós temos 7 milhões de pessoas que estão e terrenos vazios, né? Então, tem uma contradição, como é que você tem tanta família sem teto e tantos terrenos vazios? E se isso não é uma política de empatia para fazer a reintegração de posse, como está o governo querendo, né, o governo municipal aqui querer fazer da ocupação Nelson Mandela, é um absurdo, né? Então, tem que ter uma política de estruturação para garantir que não tenha nenhuma família sem teto. É possível fazer isso em Campinas? Claro que é. Tem que garantir que todos os terrenos tenham uma destinação social e, com isso, então, organizar um amplo processo, né, de combater a especulação imobiliária e os setores setores imobiliários, né, ficam sempre tremendo, né, tem todo um questionamento disso, mas precisa ser duramente atacado, porque os 100 maiores devedores de IPTU da cidade, vamos ver quem são, né? Quais são as dívidas disso, né? Nós temos um orçamento onde 75% do orçamento anual do município poderia ser pago através da sonegação de impostos do IPTU. Então, é um absurdo isso, quer dizer, você tem que ter uma política para combater, né, uma política para estruturar o Estado. Como é que os municípios, né, abrem mão? Campinas faz uma política de refis para esses grandes devedores que compensa, os caras não pagam para depois negociar, e enquanto isso as terras continuam abandonadas. A ocupação Nelson Mandela é um exemplo, sofreu uma reintegração de posse num terreno que não cumpria qualquer função social, estava abandonado há 20 anos, era um lixão, e isso não mexeu uma palha para que o governo Jonas e a Secretaria de Habitação fosse lá e fizesse uma reintegração de posse criminosa, e que agora volta a ameaçar novamente numa outra ocupação que aconteceu. Então, nós precisamos ter um programa e uma candidatura que coloque o dedo na ferida, que aponta os reais problemas e que tenha seja um ponto de apoio para que as grandes lutas da cidade, você não governa sozinho, né? Não é uma coisa, mas você quer fazer isso, como é que vai aprovar, a Câmara não vai aceitar, etc. Você tem que ser um ponto de apoio para que tenha um grande movimento de reorganização das lutas na cidade, que impulsionem um programa construído a partir dessas lutas sociais, né? Isso a gente pode pensar nas várias esferas. A gente começou falando sobre a situação da criminalização, a situação da política de segurança pública. A gente pode fazer uma discussão sobre a saúde e a educação, uma discussão de valorização dos servidores, uma discussão sobre qual a política do IPTU que tem que ser garantido, que está no plano diretor, e inclusive os instrumentos no Estatuto da Cidade, que é uma legislação que é ignorada. Nós temos uma legislação que daria conta para fazer os instrumentos funcionarem. A própria polêmica, né, na área habitacional, aí, né, uma lei federal, que é a 13465 de 2017, que impulsiona a regularização por interesse social, né? Agora, o município não quer fazer, qual é a política pública que a atual gestão, por 2 mandatos, fez na política de 0 a 3 salários mínimos, que é quem precisa efetivamente, né? O argumento empresarial a conta não fecha. Justamente, não é uma questão de mercado. O mercado vai atender para outra faixa de renda. Agora, a política pública tem que ser garantida através de um amplo processo de regularização, ocupando os terrenos que estão vazios e não estão cumprindo a legislação. Então, há diversos instrumentos, e faço um chamado, né, seja pela pré-candidatura, a gente está construindo um programa, mas garantir a independência política para esse programa precisa ter uma ampla articulação dos movimentos, e a gente tem feito isso, fazendo reuniões preparatórias, um acúmulo das lutas que vieram do último período, para valorizar os servidores e funcionar, né, a gestão municipal da prefeitura junto com os movimentos sociais, junto com essas pautas de luta, e na relação de moradia, isso fica muito claro. Tem como você colocar o dedo na ferida e mostrar de que tem opções políticas que são feitas. O município tem muita dificuldade, mas justamente por isso é que não pode abrir mão de receita e cobrar dos grandes devedores. Nós temos uma política de desenvolvimento urbano das cidades, tem vários estudos técnicos, né, seja da PUC de Campinas, seja da Unicamp, por exemplo, que produzem levantamentos, né, e que apontam dados e mostram qual é a lógica do desenvolvimento que está colocado, quais são as opções que são feitas, né. Então, nós temos que colocar, de fato, o dedo na ferida. 40% do município tem a sua estrutura fundiária irregular.
né? E daí a gente associa que é só das ocupações precárias, de baixa renda, né? Mas não, tem condomínios de alto padrão que estão irregulares e que não pagam IPTU, e quando pagam um valor muito abaixo do que deveria. Então, precisa ser feita uma grande mudança, tem como ter receita para o município em relação a isso. A outra coisa é escalonar ISS, fazendo também possibilidades de renda para o município, que hoje também é feita de forma desigual. A gente tem que combinar isso com uma política que nacionalmente a gente tem impulsionado, de que reverter, não só, né, taxar grandes fortunas e o que os ricos efetivamente paguem, né, tributando o setor financeiro, mas é possível no nível municipal também fazer essas opções e garantir para não permanecer, né, a lógica de que o Estado, enquanto ente público, é o gestor de negócios aí dos diferentes interesses da burguesia. Ao contrário, tem que ser um ponto de apoio para o fortalecimento das lutas populares e a inversão de uma política de desigualdade social que só se aprofunda, o aumento da pobreza extrema. É possível articular e combinar isso. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo e dizer o seguinte, falando sobre moradia e sobre movimentos políticos, pessoas que se movimentam para cumprir o papel que, infelizmente, o Estado muitas vezes se nega a fazer. O MTST e o MST têm feito um trabalho excelente no sentido de de distribuição de alimentos, de álcool gel, de máscaras. Então, é um trabalho incrível. Se você que tem Facebook, acompanhe, curta a página do MST e MTST e saiba quais são as providências que eles têm tomado, que, infelizmente, deveria ser complementar, mas que, no atual circunstância, acabam sendo, assim, essenciais. Felizmente, por conta de saber que podemos contar com eles, e, infelizmente, por saber que as instituições que deveriam estar fazendo o seu papel não estão cumprindo, né? Desculpe, você quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Realmente vale a pena conhecer, acompanhar o que está acontecendo, né? Mas vinculando com isso, né? Vinculando com as responsabilidades do Estado. É isso, tem razão, Pedro. Tem algumas manifestações aqui que estão vindo aqui enquanto a gente está conversando. Tem uma pergunta aqui do Daniel, que é o seguinte, eu acho interessante porque quando a gente fala, por exemplo, são 6 a 7 milhões de pessoas sem casa, 6 a 7 milhões de casas sem pessoas. Uhum. E aí, então, quando se fala, mas a matemática, a conta não fecha, mas se você... como fechar isso, né? Aí algumas pessoas dizem, mas isso é uma utopia. E eu acho interessante a pergunta do Daniel aqui, que ele faz aqui. Alexandre, tenho uma dúvida. Explique para os espectadores a diferença entre utopia e materialismo, inclusive no aspecto de uma luta a nível municipal pelo socialismo. Porque, assim, eu sei que o entrevistado não sou eu, mas como nossa live, nossas regras, eu vou me permitir fazer um pequeno comentário aqui. Por favor. As pessoas, tem gente que fala assim, puxa, né, PSOL, socialismo e liberdade, então significa que vai ser implantado um socialismo da noite para o dia, né? Então, eu entendo que o socialismo é no sentido de ter um horizonte, de ter uma referência. Então, só isso que eu queria falar. Não sei se eu falei besteira, e se eu tiver falado, você pode me corrigir, por favor. Não, eu acho que a pergunta do Daniel e o seu comentário levanta o que significa, inclusive, o terreno eleitoral. Então, primeiro demarco de que a gente tem muito claro o limite que um terreno eleitoral coloca. Por isso, a gente entende que, primeiro, as eleições devem servir para quem se reivindica, né, de esquerda e que luta pelo socialismo, deve ser um momento onde a gente deve fazer com que haja um avanço no processo de consciência e não um retrocesso. Isso significa dizer, então, que o nosso programa não cabe no terreno eleitoral. Nossa, mas então por que participa das eleições? Não, a gente participa para fazer esse debate e dizer que algumas pautas, um programa que a gente, inclusive com a campanha, está construindo, e é parte do que eu tenho dito aqui, é possível apresentar um programa para ser um ponto de apoio para essas lutas. E você governar, se eleito, inclusive, com esse ponto de apoio, com essas reivindicações. É possível construir isso. Nós achamos que, ao fazer isso, você consegue fazer de uma forma, com as condições objetivas e materiais que o Daniel coloca, fazer com que as pessoas lutem, né, a partir da sua base material, da sua realidade objetiva, das suas reivindicações, em especial, né, num tripé
seja nas suas relações de trabalho, formais e informais, seja no seu bairro, no seu local de moradia, seja no seu local de estudo, é possível você combinar esses instrumentos para a gente ter pontos de apoio para impulsionar um outro governo. Isso garantir uma essência da luta socialista, que é garantir um processo democrático, garantir as liberdades democráticas e instrumentos para efetivar os direitos sociais. Nós entendemos que essa sociedade, ela tem que ser... a gente precisa desmontar essa sociedade capitalista, a barbárie que está colocada, que não deu certo, ou deu certo para 1%. A gente tem a situação de dado, o Brasil é o país mais desigual do mundo. A gente tem 1% da riqueza do Brasil, 1% dos ricos do país concentram 1/3 da riqueza socialmente produzida no país. Quer dizer, então, 1% da população mais rica do Brasil concentra 1/3, e a gente não pode aceitar isso quieto e falando, bom, então o tópico é quem luta pelo socialismo. Nós dizemos que o tópico é quem quer tentar reformar o capitalismo, achando que vai ser possível, né, criar essas trincheiras, ainda mais numa disputa eleitoral. Então, ou coloca o dedo na ferida para atingir o capital e, a partir desse processo, impulsionar uma perspectiva de luta. Eu dou um exemplo que eu aprendi ao longo da história, de como dizer que essas reivindicações objetivas e materiais a gente pode dar outros passos. Então, vamos pegar um eixo moradia. Então, vamos falar, a gente tem que lutar para que um determinado terreno cumpra a sua função social, as famílias que ocuparam aquele terreno não podem ter uma reintegração de posse. A prefeitura não pode fazer nada, porque é um terreno privado. Não, primeiro, você deveria ter feito até já medidas, porque aquele terreno provavelmente foi ocupado, porque ele não está tendo uso social, seja pagamento de impostos, seja uma destinação para moradia ou que ela vai se utilizar. Então, no caráter público, a prefeitura não pode lavar as mãos, ignorar e falar, bom, ali é uma relação no âmbito privado, tem um dono, né? Tem um dono no papel, mas que não exerce as suas funções de proprietário, e a prefeitura deve, quem determina isso não é o Alexandre comunista socialista, mas sim o que está, inclusive, na própria legislação vigente. Tem que ir lá, a prefeitura tem que, né, fazer a intimação do proprietário, garantir o uso social e tal. Agora, por que não faz isso? Ah, não tem perna para fazer de tudo. Mas é engraçado, para bater na periferia tem, para prejudicar o pessoal camelô que está tentando se virar ali vendendo alguma coisa na rua. Isso foi uma contradição que aconteceu agora na 13 de maio, na 7 de setembro, agora na semana passada, que era uma situação ridícula, assim, que era uma situação onde você tinha os comércios, as grandes lojas funcionando, né? Mas a GM reprimindo a população que estava na rua, vendendo uma fruta, vendendo alguma coisa ali para conseguir sobreviver, né? Então, tem tempo, tem prioridades, né? Um outro exemplo é legal para a gente falar, por exemplo, uma realidade muito objetiva de vários bairros, né, da periferia, a população. O asfalto da rua. Então, vai lá e fala assim, nossa, mas tem que asfaltar a rua. Não, tem que asfaltar, é uma condição necessária, a situação de saneamento, estruturar, garantir água nas ocupações, não é só no período de pandemia, é também no período de pandemia, mas também é um direito, nenhum ser humano vive sem água, tem que ser resguardado, né? Todos os ataques, e também pela corrupção e os ataques, mas a Sanasa é uma empresa qualificada, é um patrimônio de Campinas e que está numa lógica de privatização e sucateamento, né? Então, sucateia para depois privatizar. Então, vamos garantir o asfalto para aquela comunidade, aquele bairro. Agora, o que a gente tem que fazer a discussão com a população, né? É que quando se reivindica, por exemplo, vai lá, bate no vereador lá, e o vereador fala, não, eu vou garantir, eu prometo, né? E a gente tem que falar, não é questão só dessa rua, né? Mas a questão é por que as ruas desse bairro, da periferia, não tem asfalto, mas condomínio particular de alto padrão tem asfalto pago pela prefeitura, inclusive, né? Então, é mostrar a cada condição objetiva esse 2 pesos e 2 medidas. Então, não é uma coisa assim, mas está governando, tem que governar para todos, né? Não, você tem que fazer uma opção política clara, e é o bom sentido da política, quer dizer, qual é o conceito de qual programa que você leva, quem você vai priorizar, né? É engraçado, né? Porque os liberais e a elite se coloca tanto, né, que tem que privatizar tudo, tem que mercantilizar tudo, né? E agora eles querem só o Estado para fazer a repressão, através dos órgãos de repressão, a polícia, garantir o poder judiciário sob o seu controle, enfim, toda a estrutura que eles querem é sempre de repressão, né? E eles não passam, a saúde deles é privada, a educação deles é privada, não se utiliza do transporte público, né?
Então, que autoridade, não só moral, mas qual programa político as pessoas estão vivenciando com isso, né? Tem, por exemplo, uma discussão sobre o BRT, né? A gente está fazendo aqui em Campinas. Quer dizer, é discutível se, sem dúvida, que precisa ter uma dinâmica de mobilidade urbana de Campinas. É um absurdo que a região do Ouro Verde e Campo Grande, por exemplo, não tenha, seja um corredor diretamente de transporte, seja acesso, né? Agora, como é que se construiu ao longo do tempo isso e quais os interesses das grandes máfias de transporte? Se não, né, o que foi a origem do junho de 2013 era colocando o dedo na ferida, né, para não falar na pauta ainda geral, depois a gente volta, mas de Campinas, era questionando não só o valor da tarifa, mas era essa máfia que interessava, né, reproduzir isso, né? É isso que a Isabel está colocando aqui, que realmente é a lógica de precarização do setor público, e estava dizendo do transporte, que é central, quer dizer, que a lógica deles, ele ganha, seja de deslocamento por quilômetro, por combustível e quantidade de pessoa. Na pandemia agora, tinha uma discussão, mas vai aumentar ou vai diminuir o número de transporte? Se é só o serviço essencial, o raciocínio teria que diminuir. Mas o que você tem que medir é a quantidade de pessoas por ônibus, e isso não se faz, né? Então, para o BRT, uma obra com uma série de questionamentos, com uma série da forma como foi feita, o consórcio, e falo porque eu acompanhei famílias que estavam sendo ameaçadas no Jardim Novo Londres, ali, que o BRT ia passar em cima das casas, a prefeitura negligente, é um absurdo como ela tinha conduzido, a gente teve que fazer um amplo processo de luta, né, pressionar, chamar a imprensa, pressionar a Câmara, fazer mobilização, paramos John Boy Dunlop, e era engraçado, a gente dizia, né, que o BRT fazia algumas curvas do que interessava, né, não passava na PUC, não passava no Shopping Bandeiras, não passava numa concessionária, não passava numa grande loja, eram opções. Ali era um grande exemplo para mostrar quais eram os reais interesses que tem. Isso significa que ele tem que negligenciar de que precisa ter uma dinâmica de transporte? Claro que precisa. É discutível, inclusive, tem corpos técnicos que questionam se era o melhor instrumento era, de fato, o BRT, né? Mas, por exemplo, participei de reuniões nesse processo, audiências públicas cobrando, nós questionamos, não tem acesso, por exemplo, para os anéis viários, né, das rodovias, né? E o absurdo é que a prefeitura não topava comprar briga com o governo do estado, e o argumento do governo do estado era por conta de segurança, de novo, a segurança para quem? O argumento de criminalização da periferia, dizendo que não pode ter, por exemplo, um trevo depois do Shopping Bandeiras, né, ali com a Bandeirantes, e por outro lado, a gente olha na Dom Pedro, a cada poucos quilômetros tem um trevo feito pelos grandes condomínios, etc., na outra parte da cidade. Então, essas opções que são feitas, vale para escancarar. Agora, numa conjuntura dessa, né, então a gente volta para dizer, quer dizer, o sistema está podre, e o povo, com razão, está de saco cheio da política, dos políticos, né? Não faz sentido, né? As pessoas não vão se mover, não dá ânimo realmente para ouvir a mesma lorota, né? E daí vai o cara que promete, vai, né, a pessoa que vai lá e fala, né, fala bonito, né, tem toda uma história, promete 1000 coisas, né? Nosso entendimento está muito claro, isso é parte, inclusive, da análise do que significa a eleição do Bolsonaro, é apresentar e denunciar esse sistema, o que isso significa, como se expressa em cada dimensão, como eu estou falando aqui, de moradia, de transporte, na saúde, na educação, mas a lógica de um todo, de como se faz a política, o toma lá da cá, quem são essas grandes figuras que emergem da política de Campinas, né? E também no nosso entendimento, um limite que é colocado para governos que já tiveram na cidade, no período recente, inclusive, e que precisam fazer um balanço sobre as atuações. Se não fizeram até agora, né, o que diz que vai fazer, né? Como é que vai combater, como é que vai defender a municipalização se antes fez a política de privatização e as OS, né? Então, a gente tem que fazer um fraterno debate com os diferentes programas que estão sendo apresentados para o que realmente ele dá conta. O PSOL tem uma legitimidade, né? O PSOL teve candidaturas próprias em Campinas em 2008, 2012 e 2016, né? É legítimo que o PSOL apresente uma candidatura agora. O PSOL teve já mandatos parlamentares e que são pontos de apoio muito combativos dentro da Câmara, com o acúmulo, né? Com o Paulo Búfalo e com a Mariana Conte,
antes a Marcela Morella, quando era, né, no PT, e que hoje são bases importantes da discussão política com o PSOL. Agora, o PSOL também tem um enraizamento social incrível em atuações de juventude, atuações do movimento negro, atuações do movimento de mulheres, atuações sindicais e da classe trabalhadora organizada, em setores informais, setores de comércio, setores de transporte, de mobilização de lutas por tarifa numa juventude, né? Tem uma atuação junto a uma comunidade acadêmica e estratégica em Campinas. O PSOL tem uma inserção em relação a setores das artes, da cultura. Então, o PSOL não pode sucumbir a um papel que se construiu no último período e jogar por terra esse seu acúmulo, né? Então, nós estamos num processo interno, foi feito em alguma referência aqui das mensagens, o PSOL está no momento de discussão interna de pré-candidaturas, de construir um programa e apresentar, né, esse programa para o debate, para a sociedade, e tem um momento oportuno pela própria legislação de convenções partidárias e discutir coligações, né? Mas o que a gente está insistindo é que, nesse momento, o PSOL deve apresentar as suas pré-candidaturas e que hoje estão colocadas 2 pré-candidaturas, a minha, né, que está com o meu nome, mas também a outra candidatura, o Toninho, que está também como pré-candidato. O que a gente quer dizer é que precisa ter uma candidatura própria e, no nosso entendimento, uma candidatura própria com um programa classista, anticapitalista, e que é uma síntese do que a gente está levantando nacionalmente na luta pelo Fora Bolsonaro, uma candidatura que se expresse, né, e não é só o tosco do Bolsonaro, mas sim o governo Bolsonaro. Então significa combater a política do Paulo Guedes, significa a política do Maia, significa a política do neoliberalismo e o aprofundamento das contradições do capitalismo, feita inclusive nos governos do PT, do Lula, Dilma. Então precisa ter um processo de reorganização, e é legítimo que o PSOL apresente isso programaticamente e sabendo que as eleições dentro de um campo estratégico das lutas, mas a gente precisa saber como se apresentar, com que cara, com que programa, com que corpo, né? Mover as militâncias com ânimo, né? É isso que a gente precisa organizar no próximo período. Em tempos de pandemia, respeitando não só as medidas de distanciamento, por um lado, mas entender como as contradições estão ainda mais fortes, e daí mais ainda que não devemos sucumbir a essa tarefa histórica que o PSOL coloca, né? E com esse desafio que a gente apresentou e estamos contribuindo no debate, com muita humildade, escutando, aprendendo, ouvindo muita gente, mas também digo que com muita firmeza nas convicções de um processo aí rico de coletivos forjados na luta e que tem muita gana para apontar as contradições, colocar dedo na ferida dos poderosos que vêm comandando essa sociedade. Essa burguesia, com as suas frações, né, querem sobreviver, querem se salvar, e a nossa tarefa é derrubá-las. Na Fábrica Ocupada, a gente mostra que não é preciso, né, um patrão. A gente tem que mostrar na sociedade que a gente não precisa de uma classe patronal, e a gente não precisa, então, alguém que venha gerir em nome do conjunto da classe. A classe tem que se organizar, os setores populares, movimentos de juventudes têm que se organizar e se autogerir e impulsionarem, e isso através de um programa anticapitalista, né, como ponto de apoio para uma construção, né, um programa de transição com as reivindicações transitórias, aí, ser um ponto de apoio para construir em Campinas, como estratégica como né, a gente fala que não bate muito os dados, né, se é o 4º PIB e tal, mas estratégico financeiramente, né, uma cidade economicamente estratégica, que pode ter uma receita, tem muita indústria, mas a concentração de renda é brutal e aumentou no último período, as desigualdades são visíveis e a gente tem que combater para modificar isso. O Daniel falou aqui, olha, boa resposta, lei incisivo, o tópico é quem acha que o capital pode ser reformado para uso de uma parcela, entre aspas, progressista. O Marcelo Silva de Barros está dizendo, cabeça pensa onde os pés pisam. Isso faz muito sentido, afinal de contas temos uma elite política que não pisa na realidade e que pouco se importa com ela, né?
Aqui ele também está falando, nosso apoio ao Alexandre Temandel, inverter as prioridades com construção popular e participativa, efetivar de fato as políticas públicas. Nesse mesmo sentido, a Isabel Turci disse, Campinas precisa ter gestão pública. O Marcelo Silva de Barros está dizendo aqui também, capitalismo é uma miragem, o oásis é somente para alguns. Esses oásis parecem aqueles resorts, né? São os oásis da elite, né? O sonho de consumo da elite. E a Isabel Turci está batendo palmas para você, Alexandre. Obrigado aí pelos comentários, participações. Eu acho que a gente tem que instigar, as pessoas têm que se mover. E para isso, insisto, né? A gente tem que colocar as coisas às claras, como funcionam. E é essa tarefa, é esse papel que a gente pode cumprir. Tem que ter uma valorização do serviço público, tem que inverter as prioridades, né, na periferia, tem que modificar, né, esse tripé que hoje fica muito claro, onde as pessoas estão morrendo, ou é do Covid, ou é de fome, ou é pela bala. Essa lógica tem que ser uma síntese de um programa que escancare as contradições. E as outras pré-candidaturas, seja no PSOL e nos outros partidos aí mesmo do campo da esquerda, tem que dizer até onde estão dispostos a mexer isso. E tiveram experiências, alguns, né, tiveram experiência onde não avançaram até esse ponto. A gente precisa dizer, bom, e o que né, por que a população vai agora olhar e falar, agora vai? Né? Por quê? Por que agora vai? Né? Então, o PSOL tem uma tarefa, então, programática de elevar, né, esse patamar de discussão, condensar, né, num programa, essas reivindicações, esse acúmulo histórico, que o próprio PSOL tem, é verdade, né, nessas 3 pré-candidaturas, nas três eleições passadas, onde teve já uma candidatura própria, tem um acúmulo de um programa, do que fazer, então, partimos dele, diante dessa conjuntura, que no nosso entendimento aprofunda ainda mais as condições, seja das desigualdades, o aumento da pobreza extrema, mais ainda que a gente tem que elevar um programa, e a gente diz que tem que ser radical no sentido da raiz da palavra, da raiz dos problemas, né, para analisar as causas e não só os efeitos. Por isso que a gente falou, a gente não vai, né, vai enxugar gelo, vai tampar o sol com a peneira, a gente tem que questionar, por exemplo, né, acho que foi a Isabel que colocou aqui, sobre a questão de ter uma gestão pública, né, uma coisa que precisa ficar muito clara, existe uma legislação que veio com o nome, né, que é Lei de Responsabilidade Social, que todo mundo, né, acaba defendendo, inclusive com esse nome, né, porque parece que se você é contra, você defende uma irresponsabilidade dos gastos públicos, né, e não é isso, na verdade é o contrário, o que a gente quer é que tenha uma lei né, a prática tem que ser uma responsabilidade social. O que significa isso? Garantir o pleno funcionamento dos serviços públicos, o atendimento à população, né, os servidores públicos e o serviço público estão aí, então, para servir a população. Então não pode ter corte de, né, destinação de valores para sustentar essa estrutura e que, diferente do discurso que colocam, que é inchada, né, tem os problemas dos cargos comissionados, inclusive o Jonas está aí se matando aí para sobreviver com o mandato por meio do processo de judicialização aí tudo, mas porque é desproporcional a quantidade de número de comissionados, uma estrutura, não faz um plano de carreira, não tem uma valorização, né? Na verdade, tem toda uma estrutura de trabalho, de se aparelharem, né? Agora, os servidores, né, o serviço público tem que ter o pleno funcionamento e não pode ter uma lei de, né, chamada responsabilidade fiscal, que na verdade é uma lei de irresponsabilidade social. Nós temos que garantir 100% do orçamento para o pleno funcionamento dos serviços públicos. É isso que é a prefeitura, é isso que é o Estado, é isso que é a presidência. Você tem que garantir o orçamento. No nível federal, 44% do orçamento vai para títulos da dívida para o setor financeiro, para os setores rentistas. Aí não sobra, aí você tem 4% para a saúde. Não faz sentido. Aí coloca que a reforma da Previdência, porque 26%, daí depois é previdência, é despesa. É claro, são os funcionários, são os servidores. Então a gente tem que garantir esse pleno funcionamento. E a lei de responsabilidade fiscal, sempre entre aspas, porque eu não gosto desse termo, mas ela veio com uma pecha, né, de querer arrumar as contas públicas e que, na verdade, o que ela fez é legitimar toda uma lógica de privatização, de precarização, né? Então, ao contrário, isso tem que ser colocado abertamente como um programa para garantir o pleno funcionamento. Na calamidade pública, agora, em tempos de pandemia, ela expressamente, né, suspende a lei de responsabilidade fiscal, os efeitos, né,
de punição, etc. Então, mostra que numa situação onde a gente precisa, então quer dizer, não era serviço essencial, e você, né, terceirizava, precarizava o atendimento mais direto da população. Aí agora veio a calamidade pública, daí agora pode. Aí faz os contratos mirabolantes que fazem. Então, a lógica está invertida. Nós vamos ter que estar sempre funcionando em calamidade pública, no sentido de que foi desmontado por mais de 20 anos. Então tem que inverter isso e colocar que os direitos sociais, para serem efetivados, vai mexer no orçamento e a gente vai ter que canalizar do que vai fazer. Agora, um bom debate é verdade, que não se esgota no nível do município. Vai ter que mostrar e debater o que é uma estrutura federativa do país, o que significa o que vem de receita nos repasses, né? E não é uma questão só simplesmente lá como menos Brasília e mais Brasil, né? O que tem uma questão concreta nas cidades é que como a cidade é onde se dá não só a luta de classes de forma mais direta no dia a dia, mas é onde ocorre essa prestação do serviço público. Isso precisa ser resguardado e garantido. Então, volto até puxando um gancho com um comentário à pergunta que tinha sido feita em relação à segurança pública. Quer dizer, se você não garante elementos básicos, por exemplo, de uma estruturação de um bairro, né, que tenha luz, tenha água, tenha saneamento, tenha garantia de moradia, né, os espaços vazios também cumprem um papel, né, ao ficarem vazios, descumprem um papel social, porque inclusive pode ter, né, uma construção de casa, você pode, né, fechar a conta no que eu falei, de que 7 milhões de terrenos, de 7 milhões de imóveis vazios e 7 milhões de famílias que precisam ter a sua habitação, você pode ter prioridades de investimento e com isso você recebe receita. Então, por que não faz isso, né? É tão simples, por que não faz isso? Porque para fazer essas políticas, todas que eu estou mencionando aqui, você não pode ter rabo preso, né, com os grandes representantes da burguesia na cidade, os setores elitizados e que normalmente sustentam as grandes campanhas. Então, a gente pode apontar o que é cada um, né, de quem vai se apresentar como pré-candidato, quem representa as elites de Campinas, uma cidade, né, bom, assim como outras do estado de São Paulo, ainda mais na conjuntura, muito conservadora, etc. Mas vamos lá, Campinas tem uma tradição de luta muito grande, tem um processo riquíssimo de construção popular, de enraizamento social, né? E isso não pode ser ignorado e desmontado para uma política de conciliação de classe que tentam se colocar, inclusive, vários setores historicamente ali como os salvadores da pátria ali, ou que é a vereadora ou o vereador da esquina e que daí vai resolver uma coisa fatiada, né? Nós temos que superar essa baixa política, que é justamente essa baixa política que o povo, com razão, está de saco cheio. O número de brancos nulos e abstenção aumentaram nas últimas eleições, em municipal, e também na eleição do Bolsonaro. Bolsonaro é eleito com um número menor de votos do que somados os votos no segundo turno ao Haddad, branco, nulo e abstenção. Então, já não era verdade naquele momento que a maioria da população estava com o Bolsonaro. Não, ele venceu as eleições, inclusive com os questionamentos que estão sendo feitos, né? Mas ele ganha as eleições, mas não é verdade que a maioria da população apoiava. E isso veio caindo. Não concordamos aí com esse movimento, até que coloca, somos 70%, que é 30%. Nós entendemos que é muito mais. É 99%. Nós somos os 99% que estamos lutando contra o 1%. Como se expressa politicamente, a própria burguesia está dividida. Uma parte dela que representa até em setores da Globo, setores do judiciário, é o Fernando Henrique arrependido, fazendo um discursinho bonito, é o Maia, é a briguinha de Bolsonaro-Moro. O que esses caras representam? Né? Não nos representam. Agora, eles estão divididos porque o Bolsonaro, a depender do seu nível, do próprio desgaste que tem pelas suas características pessoais e da forma como ele representa, porque ele não era a principal figura, né, a principal candidatura da burguesia, né, justamente porque o capital precisa ter estabilidade. O candidato natural deles, e foi pelo financiamento, pela estrutura, o próprio Alckmin, né? E o Bolsonaro se utilizou de vários instrumentos, mas foi sábio politicamente ali de se colocar como fora do sistema. E muita gente, fora os grupelhos fascistas, a burguesia que então, vamos usar o Bolsonaro, mas uma parte significativa da classe trabalhadora e da juventude, dos setores periféricos, votaram no Bolsonaro. A gente precisa entender o porquê. É o discurso conservador religioso, é o setor do aparelhamento da polícia e das milícias,
como isso se dá nacionalmente, como se expressa em Campinas? Mas também conheço gente nas ocupações de moradia, trabalhadores, né, de fábrica, trabalhadores informais que votaram e equivocados, né? E falamos isso, né? Que estavam equivocados, mas votaram porque estavam de saco cheio de tudo que estava aí, né? Aquela frase do Bolsonaro, né? A gente na esquerda foi incapaz, né, de apresentar um projeto que ganhasse corações e mentes. Esse é o desafio que está colocado. Nós temos certeza que o PSOL de Campinas, fazendo um bom trabalho preparatório nesse momento, conversando, né, com a população, seja, né, com as limitações aí que o isolamento e as medidas de distanciamento exigem. Mas é possível, sim, construir um programa e que o PSOL cumpra a sua tarefa histórica, e, como está no seu nome, lutando pelo socialismo com práticas democráticas e respeitando a liberdade de manifestação, de organização, e que seja um partido, então, livre no sentido de construir uma sociedade livre, justa e igualitária, e essa é a sociedade socialista, superando a sociedade capitalista que hoje vive essa barbárie. O Fábio Ferreira está falando aqui. Boa noite, aqui é o vereador Fabinho de Sumaré. Sempre tive respeito por você e que Deus continua te abençoando. Aqui, o Daniel disse que cargos comissionados e OS é que são inchaço do privado em detrimento do social e público. Exato. Tomando um gancho nisso que você está falando, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que te inspira a acreditar na política, apesar de todos os conceitos e preconceitos contra pessoas que se propõem a atuar politicamente? Porque quando se fala em política, geralmente as pessoas, inclusive é uma das questões que levaram as pessoas a não votarem, né? Eu conheço pessoas mesmo que falaram, eu anulei, eu não fui votar, né? Preferem pagar uma multa ali, que é um valor até, vamos considerar, irrisório, e a pessoa prefere passar o seu domingo em casa do que ter que pegar um ônibus, um carro, e voltar, né? Então, em relação a isso, gostaria de aproveitar para dizer que meu pai, por exemplo, que 92 anos, foi votar. Então, a idade não foi um empecilho, não foi um impedimento. Então, assim, mas apesar disso, existe sim uma grande parcela de pessoas que estão desesperançosas em relação à política. E eu acho que é até compreensível elas estarem assim. Então, apesar de todas essas dificuldades, essas condições que são colocadas, como que você tira energia para acreditar na política como meio de transformação? Eu acho que assim como muitos e valorosos companheiros e companheiras aí, a gente fala que a gente é picadinho por por um bichinho e que a gente não consegue mais deixar de ter essa empatia, essa indignação, né, essa preocupação social, mas a gente canaliza e pontos de apoio para organizar. Achamos que a política eleitoral, o terreno eleitoral, inclusive, é um terreno limitado das nossas ações. Nós atuamos muito mais. Assim como muita gente tem uma atuação voltada com os movimentos sociais, com a organização da classe trabalhadora da juventude, milito numa organização, né, que se propõe a ser um ponto de apoio para essas lutas de impulsionar a revolução socialista. Somente assim a gente vai conseguir efetivamente mudar essa sociedade. Usar o momento eleitoral para fazer esse debate, avançando, né, elevando o nível de consciência das massas e apresentando um programa, né, a partir das contradições na capital trabalho e as suas dimensões, né, espaciais, geográficas, como é que isso dá, é isso que a gente tem que fazer para chamar as pessoas, não para votar com ilusão que vai prometer o PSOL sendo eleito, o Alexandre sendo eleito, vai resolver todos os problemas e deixa aqui, né, como alguém fez quando foi eleito presidente da República, não, deixa comigo que o papai aqui resolve as coisas. E houve um processo de deseducação da classe, desmobilização, contenção, conciliação de classe, isso desmobilizou completamente. A gente tem que inverter isso, é o contrário, tem que ser um ponto de apoio para essas lutas. No mandato legislativo, na Câmara, é isso que devem fazer quem se reivindica, um socialista, um revolucionário. Né? Para uma campanha, a gente deve também fazer isso, quer dizer, usar o momento
para desnudar, escancarar o que significa essa sociedade, essas opções, e com isso, né, eu respeito bastante as pessoas que votavam branco, nulo e né, com abstenção, porque diziam o seguinte, cara, eu tô de saco cheio disso, e a gente falava, você tem razão, quer dizer, a política convencional não funciona. Ah, mas isso então, por que a gente então é diferente, né? O que a gente está prometendo, está dizendo? Não, a gente não está prometendo um resultado, no sentido que a gente vai conseguir, né, chegar lá sozinho e vai mudar, e que é de cima para baixo, ao contrário. A gente o que tem que organizar é criar essas forças, né, para impulsionar comitês locais. Por exemplo, nós estamos impulsionando os comitês de ação fora Bolsonaro. Tem comitês de organização de estudantes, de trabalhadores, de servidores, nas ocupações de moradia. A gente estava falando aqui antes sobre essa relação de solidariedade, né? A gente tem várias ações em relação a isso, e o que a gente tem que fazer é canalizar para isso, ganhar corpo como um processo de auto-organização da classe trabalhadora e da juventude. Como a gente organizar e impulsionar isso é o desafio que está colocado. Isso eu sou um apaixonado, é a minha vida, e eu não consigo me imaginar em outra vida, não faz sentido, né? Como muita gente, não sou... Mas a gente que é revolucionária reivindica isso através de uma base histórica, né, do materialismo histórico dialético, a partir do legado da experiência dos movimentos revolucionários ao longo da história. A nossa vida é essa, a gente não consegue imaginar a nossa vida de forma diferente, não faz sentido. A gente acorda o dia inteiro, dorme pensando de como a gente consegue atuar para melhor inverter essa sociedade, né? E não é simplesmente melhorar, né? Porque isso pode ser feito de várias maneiras, né? Então a gente quer melhorar, mas a gente quer ir na raiz para inverter isso, né? E por isso tem método, né? Tem método teórico, tem método político da ação prática, tem um método de organização. No nosso entendimento, inclusive, as experiências históricas mostram que você precisa ter, né, um partido revolucionário, você precisa ter um acúmulo, né, na chamada correlação de força. Só que o que a gente tem visto em todo o mundo, e os Estados Unidos é o maior exemplo disso. Aqui no Brasil, inclusive dentro de um campo aí da esquerda, normalmente coloca os Estados Unidos como se fosse, porque é o imperialismo, e são, né, um monte de gente ali que só come hambúrguer, que não quer saber de nada, e tem uma história do movimento de luta dos Estados Unidos, seja das liberdades civis das mulheres, né, o filme Pães e Rosa mostra isso, a luta do movimento negro, né, seja com Malcolm X, seja com Martin Luther King, seja o que a gente tem visto agora, o que significa a Organização dos Panteras Negras. O movimento operário é um processo de luta revolucionária nos Estados Unidos, no centro do capital. Mereceria aí, tem todo um debate que é muito legal para ver. Mas agora, quer dizer, o Trump elegeu e é um fascista, é um canalha o que representa o Trump. Agora, o Joe Biden não é a solução, porque o que ele está reproduzindo é uma lógica, só uma face, né, bonitinha para as opressões que acontecem, a exploração. E o povo que está na rua lá sabe disso. Tem feito enfrentamentos e denunciando o povo que está na rua e está em processo, né, de uma juventude que se auto-organiza e se declara como socialista, inclusive. Essa fagulha, né, a gente fala, vai enchendo, as pressões são tão grandes, numa panela de pressão, vai fervendo, até que uma hora que vai transbordar, vai explodir. Nós vimos isso aqui no Brasil em junho de 2013, que na nossa caracterização foi a nova situação política que se colocou no país, numa situação de uma emergência tão grande de contradições, né, e eu gosto da síntese lá, que da Copa eu abro mão, eu quero transporte, saúde e educação, e a resposta política veio, né, vamos lembrar, o Haddad era o prefeito de São Paulo, aumentando a tarifa. O Ministério da Justiça, que o Zé Eduardo Cardoso colocou, também do PT, colocou à disposição as forças de repressão para o Alckmin ajudar a bater na juventude e o povo que estava lutando nas reivindicações que a gente estava lá. Aqui em Campinas a gente viu a repressão brutal, o que a PM também vinha fazendo. Nesse processo, onde o que estava em jogo era dizer, a gente quer um hospital padrão FIFA, as opções políticas que foram feitas, lamentavelmente, o que a gente viu foi a Dilma no momento chave, ali naquele processo era um momento chave, ela vai lá e garante o tripé econômico, né, vai lá e garante, fala, nós vamos manter a estrutura econômica, a gente vai garantir, né, a manutenção do que está posto, sendo que o que todo mundo estava colocando era para ebulir. E, né, ao responder dessa maneira, no nosso entendimento,
contribuiu para um processo que depois foi desaguando, inclusive depois em pautas conservadoras, mas ali era um momento de disputa, e a pauta era a justiça. E é verdade que é os 20 centavos, mas também não era os 20 centavos, mas era por serviços públicos, né? Ali a gente tem que fazer a dimensão, que é o estouro de um processo de endividamento público, porque se você não mexe na ferida da onde vai o orçamento, e ali estava sendo para as grandes empresas, fica tudo muito claro. Por exemplo, em relação à moradia, né, uma área que eu atuo bastante, tenho bastante acúmulo nisso, e as contradições, na minha opinião, ficam muito claras em relação a isso. Política do chamado Minha Casa Minha Vida. Então, vamos dizer, estou falando aqui com moradores, eu falo isso porque acompanho famílias que moram nos apartamentos aí do Minha Casa Minha Vida. Primeiro, o valor de pagamento na família de 0 a 3 salários mínimos, é verdade, não era tão alto, cabia no bolso. É uma política pública nesse sentido importante, porque cabe no bolso das pessoas. E muita gente conquistou, não foi dado, seja por Lula, por Dilma, não foi dado pelo prefeito X ou Y. Foi conquistado num processo de luta de um acúmulo muito grande dos movimentos de moradia. Alguns, concretamente, MTST em especial faz a ocupação, a CMP, a UMM, vários movimentos nacionais de moradia. Ao ocupar, depois negocia que aquela área ou aquelas famílias sejam contempladas. Teve uma modalidade que é bastante discutível, né, do Minha Casa Minha Vida Entidades, como é que isso se organiza, né, quais vantagens e desvantagens que isso traz. Mas quero dizer o seguinte, que 90% do orçamento, 90% do valor de uma unidade habitacional, do empreendimento do Minha Casa Minha Vida, é dinheiro público, que ia para as construtoras. Então não é à toa que teve o bom crescimento das construtoras. Para as famílias, era bom você ter a sua unidade. Mas quantas reintegrações de posse aconteceram que demoliram as casas das pessoas e depois as pessoas foram construir? Não era muito melhor pegar esse dinheiro e organizar um processo de regularização fundiária, garantir saneamento, água e energia para as famílias que já construíram as suas residências? Por que tem que demolir para depois construir? Porque era uma pauta das grandes construtoras. O Minha Casa Minha Vida era uma pauta das grandes construtoras como uma política anticíclica no período de crise e que foi apresentado como uma grande solução. Então, a gente pode pegar elementos, né, das políticas mais de quanto reproduziu isso, quer dizer, uma pauta do movimento estudantil da juventude, quer dizer, os tubarões de ensino e o que significa a lógica, né, por um lado, a universalização do ensino privado fez, né? Esse investimento poderia ter feito na pública e garantir condições de acesso. É bastante discutível, evidentemente, as condições de acesso aos vestibulares, como é que restringe, né? Você tem uma quantidade de 20 mil pessoas para 50 vagas, para 100 vagas, quer dizer, não faz sentido, e claro, com condições desiguais. O que a gente quer dizer é que você tem as opções de subordinar dinheiro público para a iniciativa privada, ou o que a gente tem que fazer é o contrário. É isso que tem que inverter essas prioridades e colocar o dedo na ferida. Alexandre, eu gostaria de, assim, quem está acompanhando a entrevista e viu pelo título, assim, viu Projetos para Campinas. Então, agora eu gostaria de aproveitar para perguntar para você, quais são os projetos para Campinas que você tem como pré-candidato? Os principais projetos. Sim, eu vou tentar apresentar de forma mais sistematizada algo que está no processo de construção. A gente tem feito vários debates e muitas das coisas que foram aqui ditas, mas acho que vale a pena como uma síntese para sistematizar isso, seja para você, Pedro, para o canal e para todo mundo que está acompanhando, mesmo depois, né, que fica gravado e tal. Então, acho que a gente tem que apresentar alguns eixos a partir do quadro que nós estamos. Então, nós estamos partindo desse ponto de partida, que nós temos que garantir um programa de governo, um programa que garanta, que coloque o dedo, né, na ferida e faça esse combate aí nas ruas e nas lutas, mas um programa que seja para a construção de um governo socialista dos trabalhadores, e isso significa, então, sem patrões, sem generais, e isso se expressa também no nível municipal, né? Então, significa que tem que ter uma independência política, uma autonomia da organização, inclusive uma autonomia financeira, na forma de você organizar, inclusive, uma campanha com isso, e garantir, então, que a gente consiga, para colocar o dedo na ferida, precisa ter essa independência política. A primeira questão aí nesse eixo é que a gente parte, então, de que nós não vamos governar, não é governo para todos, é um governo para a classe trabalhadora, para a juventude na periferia, e esse governo então, tem cara para ser um ponto de apoio e construção da luta pela Revolução Socialista. Então, é um ponto de apoio
para essas lutas. E é isso que vai fazer com que consiga ter, então, uma gestão da cidade, uma gestão democrática da cidade a partir dos pontos de apoio e comitês, seja nos espaços de estudo, né, desde as escolas com os estudantes secundaristas, seja com os estudantes das escolas técnicas e ensino universitário. O segundo, com as moradias, seus locais de bairros de moradia, isso tem dimensões também na esfera da educação, na esfera da dinâmica para pensar transporte, na dinâmica de segurança, na dinâmica da saúde, de como está, né, a situação de saúde de cada bairro, cada região, e também expondo claramente essa questão dos terrenos vazios, a luta por captar receita, inclusive, ao apontar o não pagamento dos IPTUs. De forma direta, é possível fazer isso com a obrigação imediata de pagar as dívidas de IPTUs. Faz o levantamento, publiciza os 100 maiores devedores e imediatamente tem que ser pago. Isso significa 3/4 do orçamento anual, tem que recuperar essa receita. Para fazer isso, como é que a gente consegue sistematizar isso? Convido, inclusive, a todo mundo que está acompanhando, a gente tem construído um programa, mas que tem esse eixo, então, do que a gente está dizendo, que a classe trabalhadora não pode morrer de fome, não pode morrer pelo Covid e não pode morrer pela bala. E, a partir disso, fazer esses eixos. Ao fazer isso, é impossível não questionar, então, essa mal chamada lei de responsabilidade fiscal. Nós defendemos, então, que o orçamento seja destinado 100% para o atendimento à população através dos serviços públicos. Nesse momento, inclusive, tem que ser canalizado a garantia na saúde, na assistência, defesa civil, e garantir uma estruturação também de política de renda. Tem um projeto apresentado pela Mariana Conte e um combate que o PSOL está fazendo, como um projeto de complementar a renda do auxílio emergencial, porque a gente precisa garantir a renda. Se a gente fala, tem que ter, se não tem greve geral, tem que ter, né, se não tem lockdown, tem que ter greve geral. Se a gente quer, para que realmente só funcione, né, o serviço essencial nesse momento, a gente tem que garantir a renda para essas pessoas. Então, num cenário de muita fragilidade nesse mercado de trabalho, a gente tem que garantir essa renda mínima aí para ajudar a sustentar nesse momento emergencial, sabendo que a situação da crise ainda vai se aprofundar muito, porque tem toda uma dinâmica do que vai acontecer no próximo período com a situação de desemprego. Desemprego aumentando, rebaixamento de salários e direitos, precarização no mercado de trabalho formal, aumento da informalidade, e isso é brutal, né? Financiamentos e créditos são também diferentes para as grandes empresas e o pequeno, né, empreendedor ali, dono de um carrinho de cachorro-quente e tal, e isso vai aflorar ainda mais e tem que ter uma política invertida disso. Seja, então, na discussão de moradia e IPTU, então com uma política de receita de IPTU, seja com uma política de ISS e distribuição dessas receitas. Em relação à saúde, envolve também assistência, defesa civil, tem que combinar isso, seja na Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, seja pensar uma política que dê conta, né, desse, não é só o cuidar das pessoas, né, mas é atender que são serviços públicos, tem que servir a população, esse é o sentido do termo, né, de serviço público. Então tem que atender isso. Isso significa, então, garantir a municipalização do Hospital Ouro Verde e todo o complexo do Mário Gatti de forma organizada, né, diretamente como um órgão público. E o melhor jeito para fazer isso, inclusive para não criar uma estrutura verticalizada, burocratizada, inclusive com corrupção, e isso serve para a Sanasa, nós temos que fazer processos de auto-organização dos próprios servidores para gerirem esse espaço. E isso é plenamente possível. As pessoas que conhecem, sabem a realidade dos centros de saúde, são quem realmente está lá. Isso serve para assistência, isso serve para a educação e vários outros desdobramentos do que é uma efetiva gestão pública da cidade. Você tem que priorizar quem está no local e garantir não só condições de trabalho, EPIs, contratação, tem que ter uma política de concurso imediata, né? Então, e reversão imediata de todas as OS, tudo que foi privatizado através dessas falsos conceitos, né? Que é com as OS e as privatizações. Em relação à segurança pública, nós temos que imediatamente, e isso é uma prerrogativa que seria da própria prefeitura, mudar completamente o que significa a Guarda Municipal. A Guarda Municipal não pode ter os poderes de polícia que exerce.
Resolvido isso, os dados mostram que é pelo menos quase 40% das prisões que são realizadas no município é pela Guarda Municipal. Tem que enfrentar isso imediatamente. Temos que, nesse processo de luta, denunciar e combater pela luta pelo fim da polícia militar. Nós temos que constituir novas formas de organização popular, e isso as experiências mostram, e citei, que nesse momento de ebulição gigantesca, no centro do capital internacional nos Estados Unidos, Minneapolis foi lá e dissolveu a sua política, porque o ódio do povo, com razão, foi lá e colocaram fogo na sede da delegacia, numa cena emblemática, para dizer o seguinte, a expressão I can't breathe, eu não consigo mais respirar nessa sociedade tão bárbara e tão desigual. Então, com a segurança, nós não podemos aceitar o que hoje, na prática, acontece. E tem algumas políticas que ajudam a subsidiar isso, a devida iluminação nas regiões mais periféricas que são abandonadas pelos serviços públicos, então tem que fazer uma estruturação, asfalto, saneamento, condições de vida, e renda, precisa garantir emprego. Então, naquele eixo de não morrer, né, pelas condições de saúde, não morrer de fome e não morrer pela violência, pela bala, nós temos que garantir uma política de renda com isso. Tem que ter uma política gigante de estruturação dos serviços públicos, reversão das privatizações que foram feitas, garantindo emprego. Renda imediata diante da situação de pandemia e o que virá no próximo período, inversão das lógicas de IPTU e ISS são formas que ajudam a subsidiar e ter elementos. Não sou o dono da verdade, mas também não é nenhuma mágica. O que eu estou colocando é um acúmulo que o próprio PSOL coloca nas suas dimensões, nos programas apresentados nas três eleições anteriores, mas colocamos aqui de forma direta uma posição que vai além do que se colocou até hoje, por conta, inclusive, da conjuntura, porque não dá para enxugar gelo, não dá para dizer que a gente tem que tampar o sol com a peneira. Nós estamos numa sociedade falida, essa sociedade tem nome, é uma sociedade capitalista, que reproduz desigualdades diariamente e que tem a exploração da força de trabalho, né, a mais-valia, quer dizer, uma exploração mais direta, e dimensões de opressões, né, de raça, gênero, de liberdade sexual, e que fica muito claro, né, entre ricos e pobres, seja pensando no acesso ao transporte, seja pensando no acesso à moradia, seja no atendimento, né? É inadmissível que nós estamos hoje, com o nível de pandemia que nós estamos e os dados em relação a Campinas, e nós não podemos ter, não tem, por exemplo, uma fila única para atendimento dos leitos, né, hospitais privados e hospitais públicos, né? Campinas tem uma elite muito forte, muito enraizada, muito bem distribuída e aparelhada em vários setores estratégicos da cidade, e se o povo não se unir, não se organizar, né, ter uma candidatura contra-hegemônica, contra o sistema, e que abertamente fale que nós estamos aí para, né, destruir esse modelo de democracia formal que está colocado, esses poderosos. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar rebaixando o programa, a gente vai estar, não estaremos à altura que a conjuntura está impondo. Então, um programa que nós temos, a gente está sistematizando, é indispensável no nosso entendimento que o PSOL tenha uma candidatura própria, que apresente esse programa, né, e que eventuais coligações, seja com partidos, né, PSTU, PCB, Unidade Popular, seja como na resolução do PSOL municipal coloca, com o próprio PT, PCdoB, que isso fique claro qual o programa. O PSOL precisa se apresentar, não pode chegar, no nosso entendimento, de forma rebaixada, né, que seria uma caracterização muito ruim do que significa o PSOL na cidade, e sucumbir, ainda mais nesse momento, a um programa que nós não sabemos, né, o que representa essas outras candidaturas, o que os outros partidos estão discutindo. Eu não tenho nenhum sectarismo no sentido de não tem que sentar para conversar, o que a gente vai ver. Não sei. A questão é, nesse momento, não se pode permitir o cerceamento de que o PSOL apresente a sua própria candidatura. E se isso vai ser uma coligação com o PT, por exemplo, como está sendo ventilado, para o PSOL indicar um vice, né? E com todo o respeito pessoal, inclusive, do Pedro Torino, é uma questão pessoal, é bom, médico sanitarista, tem mandatos, né, combativos, mas nós temos que apresentar um programa. A discussão não é pessoal, né? É uma discussão programática do que vai ser possível fazer. Nós temos uma divergência, somos partidos diferentes, e o PSOL não pode ficar
né, como dizem aí, a ficar só nessa beira, né, e de forma muito subordinada ao PT. Então, essa avaliação que a pré-candidatura Alexandre Mandel pela esquerda marxista, pelo PSOL, está levantando, estamos fazendo bons debates. Hoje tivemos a primeira, e daí é o limite, né, por que não fez antes, são os vários elementos aí para o debate, inclusive várias discussões internas ali, mas nós tivemos hoje à tarde uma ótima discussão sobre a tática eleitoral e uma discussão programática. Esperamos aí, tem mais agora quarta e sexta-feira, dia 15 e dia 17, e faço um convite, e daí no dia 19 a reunião do diretório, aí o pessoal deve discutir, mas faço um convite também especial, agradecendo esse espaço, Pedro, que no dia 18, sábado, às 16 horas, nós faremos aí uma atividade de apresentação programática, onde não só a sistematização de muito do que eu falei aqui, mas o porquê, né, de defender essa candidatura e quais os desafios que estão colocados pela conjuntura. Será divulgado aí pela esquerda marxista da região metropolitana de Campinas, pelo meu Facebook também, e a gente divulga e tal. Fica o convite para, inclusive, você pessoalmente, né, participar e a gente ir aprendendo, trocando figurinhas aí, mas acho que o desafio que está colocado para Campinas é que ela tem que dar uma chacoalhada, ela tem que ter uma candidatura, né, que mobilize, porque senão o que vai acontecer de fato é um desânimo, é o que a gente estava falando dos votos brancos, nulo e abstenções, que legitimamente falam, não tem diferença, né, por que eu vou votar lá? Não faz, tá? A pessoa precisa ter um ânimo, precisa ter um pertencimento, ela precisa ter um engajamento, ela precisa entender, ela precisa se sentir parte desse processo, e é isso que a gente deve fazer. Num cenário de isolamento social de pandemia, a tendência, inclusive, de abstenção, inclusive, é aumentar, né, porque tem propostas do próprio TSE de não ter multa, não ter outras consequências, né, a depender do que vai acontecer. O que a gente está colocando já que vai ter as eleições, e elas estão anunciadas, né, tá posto que vai ter as eleições, nós não podemos nos furtar esse debate, não só da participação, mas do debate, e de forma humilde por um lado, mas firme, de que a gente não pode permitir um rebaixamento do programa, e a ideia é levar isso, e dizer, né, mas isso do socialismo as pessoas não querem ouvir, não é? No nosso entendimento é o contrário. O que as pessoas não querem é mais ouvir o mesmo. A gente quer, né, fazer mais bonitinho aqui, vamos melhorar, vamos fazer isso. O povo olha e fala, meu amigo, passou já, você já teve oportunidade, você já fez, não teve ninguém. Ou vem alguém e fala, nós vamos mudar radicalmente isso, porque tudo que está aí não serve, e a gente tem que inverter e apresentar um programa, então, né, da classe trabalhadora, dos setores explorados e oprimidos, e elas se sintam parte disso, ou a gente vai ficar numa mesmice que não vai adiante. Então, o chamado é que a gente faça esse chacoalhão necessário por dentro do terreno eleitoral, que a gente sabe que tem limites, mas justamente por ser limitado é que mais ainda a gente tem que colocar esse dedo na ferida, como a gente tem tentado contribuir no debate. Olha, eu gostaria de colocar aqui a manifestação da Isabel Turci, que disse parabéns, Alexandre Temanda. O Daniel ele disse aqui, o terreno eleitoral é apenas uma trincheira. Há também um campo teórico, prático, praxis, teoria mais prática. Internet, jornais, TV, apesar dos limites, organizações, movimentos e sindicatos, dentre muitos. E também ele está colocando aqui, vai cobrir um pouco aqui a tela, tá? Tá. Aqui, há uma clara disputa, e não se trata de sectarismo, interna, sobre a tática eleitoral, em que há uma diferença entre defender uma candidatura própria e uma aliança com setores da esquerda que é sabido que traíram a classe trabalhadora dentro do PSOL. É tático, na verdade, alianças eleitorais fora das eleições, dentro dela, e estratégia, e o PSOL deve ter estratégia como um rumo ao socialismo. Parabéns pelo combate, Ali. Se você me permitir, eu gostaria de aproveitar o gancho do que ele está falando aqui. Afinal de contas, política não se resume realmente, e eu concordo, aos períodos eleitorais. Então, eu vou fazer um combo de duas perguntas em uma. O que é ser... Parece que é simples, porque vai ser uma pergunta curta, mas parece simples, mas não é. Eu acho até que talvez seja a pergunta mais complicada, a pedra mais quente da entrevista. O que é ser político
E qual é a arte na ou da política? Tá. Eu acho que tem a arte da política, a arte na política, e o que é o seu político convencional, seja nos setores da direita, seja, inclusive, em alguns setores da esquerda. E eu não quero ser isso. E o que é ser o contrário, né? Eu acho que na arte da política, é você se envolver de tal forma, né, lutando lado a lado, contribuindo para, né, então, orientar, mas lado a lado, não é na frente, né, e não é acima, lado a lado nos processos de luta, para que a partir de cada reivindicação, a cada luta mais objetiva e material, a gente consiga fazer uma dimensão mais ampla de que a gente tem que fazer essa mudança de forma generalizada, né? Nos exemplos que eu dei, desde o asfalto, desde uma reivindicação mais imediata de equipamento de segurança na assistência. A gente tem que pegar essas reivindicações mais imediatas e mostrar por que essas reivindicações não podem ser atendidas dentro do capitalismo e os interesses que dentro do processo eleitoral isso passa. Acho que precisa demarcar que os nossos sonhos não cabem nas eleições, né? Mas é porque justamente a gente tem que superar esse modelo formal das eleições, e a cada 2, a cada 4 anos vem alguém lá para papagaiar, né, um monte de coisa, né? Tem um elemento, na minha opinião, muito importante disso, que é a discussão do financiamento público de campanha. Nós temos 64 milhões indo para o PT, 57 para o PSL, 14 para o PSOL, e a gente vai falar, bom, mas e esse dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a moradia, para transporte, né? Para fazer uma independência política, a gente precisa estar de forma se auto-organizando. Então, a arte da política e o que é o seu político é muito além das eleições em si, mesmo de um partido, né? O que a gente tem que construir a partir das experiências históricas das lutas pela Revolução Socialista. Eu acho que essa é a boa política. E o chamado para que as pessoas venham participar se organizem, né, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, no seu local de moradia, procurem espaços onde sejam saudáveis de militância, com bastante respeito e fraterno entre companheiras e companheiros de luta, que que te deem voz e que garantam esse protagonismo do movimento, né? E ao lutar lado a lado pelas reivindicações mais imediatas, mas trabalhando por uma perspectiva mais ampla, eu acho que essa é a tarefa da arte, da política, da boa política, e é isso que, como um ator político, né? Tem o poema clássico do Brecht, do analfabeto político, né? Eu acho que o que a gente tem que discutir é que todas as nossas ações são ações políticas, né? E que podem ser mais complexo que isso, mas podem sintetizar se a cada ação diária você está caminhando para uma sociedade igual, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, ou se a cada ação que você está fazendo é retroagir, né? Se a cada ação você está ganhando força, um acúmulo para efetiva transformação da sociedade, ou a sua ação está sendo, né, como uma forma de rebaixar as condições para esse processo de luta. A nossa tarefa é, como diz o MTST, né, então, fogo no pavio, nós temos que impulsionar, né, nós temos que chamar esse formigueiro dos processos de luta de moradia, nós temos que organizar uma nova dimensão de luta que Campinas precisa pelas suas capacidades, aí, o seu papel estratégico. É fundamental que tenhamos uma candidatura que use, inclusive, né, tempo de TV, use o debate, use onde as pessoas vão estar ouvindo sobre política, né, você ir lá e discutir e apresentar a boa política. Então, estamos contentes com esse desafio, a conjuntura exige, né, uma disposição de luta e que o conjunto do PSOL e com vários setores, né, simpatizantes, amigos, processos de luta, e que o PSOL tem como um arco, um leque, um acúmulo histórico, está bem enraizado, que isso seja um ponto de apoio para essas lutas. Enquanto militante da esquerda marxista, nós temos impulsionado os comitês de ação fora Bolsonaro, temos, a partir disso, também feito debates em diferentes dimensões, e com isso, conversando com as pessoas. A gente tem que conversar, tem que ouvir, tem que trocar as experiências, e não parte do nada, né? Existem acúmulos
históricos feitos devem ser respeitados e ser pontos de partida. Nós temos que ver experiências que foram exitosas ao defender esses programas, exitosa no sentido de que avançou no processo de consciência de classe, avançou para o processo de organização das lutas, né? Para além de ganhar uma eleição, o que a gente precisa é sair das eleições mais fortalecidos, com núcleos criados, né, regionalmente, que a pauta a gente consiga avançar no programa. Isso é uma campanha vitoriosa, é isso que é na arte da política, o ser político, né? É construir melhores condições para a população que mais precisa, e isso se faz a partir da luta concreta e real, e é isso que a gente está batalhando, né? Ao colocar a luta por um governo socialista dos trabalhadores, a ideia é sintetizar a partir do programa, mostrar que a gente não tem que ter patrões, e no nível federal não tem que ter generais, não tem que ser tutelado por órgãos de repressão e limites que vão na contramão, num exemplo concreto, como eu falei, da lei de responsabilidade fiscal, que é a forma utilizada para cercear um investimento na saúde, na educação, nos serviços públicos. Tem que colocar o dedo na ferida para inverter. Isso é uma tarefa política militante, que tem muita gente fazendo, mas também digo que, com muito orgulho, tenho cumprido como ponto de apoio aí de muitas lutas, com muito orgulho de ter feito esse combate até agora, e acho que o PSOL tem uma densidade social, e a pré-candidatura Alexandre Mandel se dispõe a essa tarefa, e que ganhe ainda mais corpo e força. Estamos fazendo esse debate em várias frentes de intervenção, com muito respeito ao acúmulo que foi feito até hoje, mas achamos que a gente pode contribuir de várias maneiras, e é isso que a gente está fazendo. Alexandre, o Antônio Carlos está dizendo aqui, os movimentos de moradia e toda Campinas só tem a ganhar contigo, doutor Alexandre, parabéns. Eu vou me permitir agora fazer um comentário aqui. É o seguinte, quando a gente fala também sobre ser político e debater com as pessoas, inclusive se colocar até os desafios de, às vezes, conversar com pessoas que são de uma outra opinião política, de um outro ponto de vista, né? Então, para isso, eu vou indicar aqui uma leitura. É um livro fantástico da Márcia Tiburi, que se chama Como Conversar com um Fascista. Eu acho que ele é um livro cirúrgico, porque ele fala sobre essas pessoas, sobre a maneira de pensar, sobre a maneira de agir politicamente, de pessoas que se baseiam no fascismo, de fato, como uma opção política. E que muitas vezes acabam sendo cooptadas por conta dessa desesperança na política, desse preconceito que tenta se colocar como uma verdade, né? Quer dizer, aquela história, uma mentira repetida várias vezes que se torna uma verdade. Todo político é corrupto, toda política é impossível, né? Então, ou seja, isso aí é uma forma de manipular a opinião pública para deixar a política nas mãos de algumas pessoas eleitas, como se elas fossem seres extraterrestres que surgissem por, sei lá, combustão espontânea, né? Não seres humanos como eu, como você que está assistindo, que são opções políticas, né? São pessoas que podem, sim, representar a si e a população. Então, eu gostaria de deixar aqui essa dica de leitura, que vale a pena, nesse momento, a gente aproveitar a oportunidade para quem pode estar em casa, para quem está em isolamento social, para fazer uma leitura construtiva. Eu gostaria de... Assim, passou voando. Tem uma pergunta para mim. Nossa, em geral, eu sou entrevistador, agora tem uma pergunta para mim. Vamos ver se eu dou conta. Aqui, olha, o Daniel pergunta para o Pedro Augusto, o que tem de conhecimento sobre a questão filosófica em Marx? Você tem algum conhecimento ou precisa ler algo, companheiro? Olha, eu sou formado em Ciências Sociais e do primeiro ao último dia, Marx foi uma das palavras mais citadas ao longo do curso. E é aquela coisa, conhecimento, ele vem, e quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais é possível perceber o tamanho do enorme vale de desconhecimento que tem.
Então, se eu falar para você que eu tenho um autoconhecimento sobre Marx, eu vou estar mentindo. A minha ideia aqui no programa é justamente contribuir fazendo mais perguntas, porque quanto mais respostas você tem, mais perguntas vêm também. Então, o que eu posso dizer é que eu conheço, sim, sobre a obra de Marx, sei sobre o seu pensamento, sobre a questão da dialética. Então, você tem uma tese, você tem uma antitese e você chega a uma síntese. E é isso que nós estamos aqui elaborando ao longo dos programas. Então, muitas vezes, quando eu faço uma pergunta, ela não revela exatamente a minha opinião pessoal sobre alguma coisa, mas ela revela, às vezes, até mesmo um preconceito que existe na sociedade e que eu coloco aqui como uma pedra quente para ser, aos poucos, digerida e observada. Teve, por exemplo, uma entrevista que foi realizada sobre a legalização do aborto. Eu fiz uma análise dos principais preconceitos que existem sobre o aborto e coloquei para as pessoas que estavam participando da entrevista para a gente pensar e analisar. Então, não, eu não posso dizer que eu tenho um grande conhecimento sobre Marx, porque quanto mais eu conheço a respeito dele, mais eu percebo que existe muito mais a se aprender. Então, a sua participação aqui, eu gostei dessa provocação. Eu acho que a provocação ela nos ajuda a sair da bolha, nos ajuda a pensar além das nossas próprias esferas. E é para isso que eu estou aqui, para isso que a gente está aqui mesmo, sabe? Eu faço esse programa assim com muito amor, com muita dedicação. Cada vez é um programa diferente. Eu sinto como a primeira vez. Já estamos chegando perto da 50ª entrevista e cada uma delas é uma nova experiência, uma nova oportunidade. Então eu fico dormindo, eu vou até tarde da noite, às vezes 3, 4 horas da manhã acordado, pensando ansiosamente na próxima entrevista, sabe? Então a entrevista de hoje não foi diferente. Foi uma entrevista esperada, guardada. Quando chegou 6 horas da noite, parecia que ia dar 10 horas, não 7 horas. Porque, sabe? Então, quando termina, dá até uma moleza no corpo, assim. Porque... não sei, acho que vocês me entendem. Então, assim, eu gostaria de dizer... Aqui, olha, a Jennifer está dizendo, eu participei da entrevista da ligação do aborto. A Jennifer, ela é uma pessoa que veio aqui para ser entrevistada e virou entrevistadora. Então, eu gostaria de agradecer a você, Jennifer, por estar do meu lado, sempre comigo, mesmo que à distância. Ao Daniel, ele nos mandou aqui palmas. Gostaria de agradecer a você, que é uma pessoa que também tem uma atuação política, inclusive, que ajuda a expandir meus horizontes. Você que faz várias postagens que eu acompanho, que são muito importantes. Afinal de contas, que as redes sejam sociais, não antissociais, né? Gostaria de agradecer ao Antônio Carlos, a Isabel Turci. Gostaria de agradecer também ao Marcelo Silva de Barros, a Rose Abreu. Gostaria de agradecer ao William Rodrigues, ao Daniel Amâncio, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que tem também uma atuação política muito importante. Eu me sinto representado por você, Daniel Amâncio, gostaria que você soubesse disso. E gostaria de agradecer a Rosmari Nogueira, que é uma seguidora fiel do Cidadão Cidade, e que dá muita força para continuar esse programa. E a Sheila Tortorella Mandel, que está aqui também acompanhando o programa. Ela é sua mãe, é isso? Então, olha que beleza, né? Então, assim, a minha mãe é uma das seguidoras também do Cidadão Cidade, sabe? Ela é uma pessoa que também aparece de vez em quando aqui. Então, gostaria de agradecer a você. É com muita honra que a gente recebe você aqui, viu? Alexandre, você é o Cidadão Cidade. Você é aquela pessoa que eu falei que está aqui hoje presente, fazendo o Cidadão Cidade poder existir, insistir e resistir enquanto uma forma alternativa de comunicação. Eu vou tentar entrar em contato com todas as pessoas aqui que vão ser pré-candidatas, inclusive o Tourinho, vou tentar falar com ele também. E aqui é um espaço da gente discutir democracia. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Acho que já falei demais até. Para entrevistador, já falei demais. Eu que agradeço, Pedro, e parabenizo aí pelo trabalho que tem sido feito.
Acho que a gente precisa discutir os problemas de Campinas, indo nas causas, para conseguir melhor enxergar os efeitos e, com isso, melhor intervir na realidade das lutas sociais que acontecem na cidade e também, ao ter o terreno eleitoral, fazer um debate sobre a situação política eleitoral nesse terreno que é limitado, é desigual, né? E que, com razão, o povo está de saco cheio e a gente vai se somar, ninguém larga a mão de ninguém, então justamente a gente vai pegar na mão dessas pessoas dizendo, ó, a gente tem que construir algo, né, diferente, contra-hegemônico, contra tudo que está aí. Já que, né, foi citada a própria Márcia Tibur e tal, e eu gostaria de encerrar, e o próprio Marx fazendo referência aí ao Marx, tem uma questão aí que eu acho que para encerrar, para a gente entender essa conjuntura, na minha opinião, é muito claro, uma clássica passagem no livro 18 Brumário do Marx, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Eu acho que a gente precisa saber o que ela significa para a nossa realidade, né? E entender que na conjuntura da pandemia, o que há é um aprofundamento brutal da luta de classes, né? E quem está pagando a conta com isso. E tem uma passagem dele muito interessante que diz que há décadas em que nada acontece e há semanas em que acontecem décadas. Nós estamos num momento histórico e somos privilegiados num cenário tão difícil, não é comemorar, mas é privilegiados de ter que intervir numa conjuntura dessa, onde é possível que se movam décadas, né? E, por fim, não poderia também deixar de concluir com Marx, de que, ao dizer, né, a gente falou bastante aqui sobre o que significa essa luta socialista, o que é o engajamento político, né? E fazendo o convite para que participem, inclusive, de uma escola, procurem no pessoal, no particular, depois comigo aqui pelo Facebook, mas uma escola de 25 a 28 de julho, um encontro internacional sobre a luta de classes. Se o capital é internacional, a gente precisa se organizar internacionalmente. Me procurem, porque é um evento histórico, tem mais de 3 mil pessoas confirmadas no mundo inteiro, 22 países, e vai ser um momento onde a gente pode discutir a conjuntura. Então, a gente está falando aqui de cada bairro, Campinas, uma coisa tão na micropolítica da nossa relação mais imediata, mas saber o que está acontecendo no mundo. E, para isso, essa luta pela Revolução Socialista, que parece tão, que não dá para chegar, né? Eu quero citar o Marx, que a sociedade capitalista parece tão intocável, né? É tão poderosa, né? Mas, como diz ele, tudo que era sólido se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. O manifesto do Partido Comunista, exige um chamado e que a conjuntura nos move com muito ânimo para enfrentar essa conjuntura que está colocada. Ao colocar a perspectiva socialista, não é simplesmente o utópico no mau sentido, é o utópico no bom sentido, de a gente nos mover com ações práticas, diárias, cotidianas, né, a partir desses combates diários. A experiência das fábricas ocupadas, a luta na Flasco, as ocupações na luta de moradia, desde antes, pessoalmente, como militante do movimento estudantil, experiências como advogado nas periferias, combatendo a criminalização da pobreza dos movimentos sociais, como advogado de servidores públicos, atuando em defesa da saúde, da educação, da assistência, tantas contradições que emergem a partir do serviço público. Faço aqui um convite que, de fato, venham apoiar a pré-candidatura, venham participar dos debates que estão acontecendo também dentro do PSOL, e o convite, então, no dia 18, sábado, às 16 horas, podem acompanhar pelo meu Facebook. Convido Pedro, porque acho que a gente vai também ali fazer um bom debate, e também fica o convite para quem não pôde acompanhar toda a discussão hoje, lá a gente vai fazer de forma bem sistematizada também. Parabéns, Pedro, a luta continua, e obrigado pelo espaço. Olha, o Sidney Silva está dizendo, que pena, entrei agora. Sidney, não se preocupe, viu? Porque essa entrevista ela vai ficar disponível na íntegra aqui na página do Cidadão Cidade no Facebook. Aí você vai poder assistir, acompanhar, e ela por completo, tá? Não se preocupe. Seja bem-vindo aqui.
Só nessas últimas falas que você pegou, já dá, sim, alimento para a gente pensar em um monte de coisa. Mas, assim, vai estar aqui disponível toda a entrevista na íntegra, tá? Eu gostaria, então, de agradecer a sua presença e é isso. Até a próxima. Esse é o momento mais triste da entrevista, porque é a hora que eu tenho que apertar um botãozinho que encerra aqui. Fora Bolsonaro. Isso. Fora Bolsonaro. Totalmente apoiado. E até a próxima. Valeu, gente.